Que barulho. Dói? Dói. Quer dizer que te bati? Não, não. Não dói, não. Assim é bom. Mas, Carol, ainda não entendo. Como uma filha de peixeiros, o porquê do meu pai quer que eu case com você. Carlos, sei que me odeia. Posso falar com o tio Celso para cancelar o casamento, por favor? Já que nos conhecemos desde pequenos e meu pai e o seu também são amigos, me deixar ir. Quem quer se agarrar ao grupo Vitória Nova, eu já vi muito. Mas alguém como você, que quer um rico e se faz de santa, é a primeira vez que vejo. Que foi? Quer me denunciar? Não, vou falar com meu pai, que não combinamos. Não vou falar besteira. Eu não consigo entender. 3 anos. Sempre que quero terminar, o meu pai te defende. Diz que casar com você é uma honra. Já tá. Patrão, O pai da Carol está muito feliz com o casamento. que bom, patrão. Falando nisso, Como estão os preparativos? fique tranquilo, patrão. Garanto que vai gostar. Olha só. O Carlito é o único herdeiro. Esse casamento tem que ser bem grandioso. Carolina, o que você fez para enfeitiçar meu pai? No casamento, os nobres de Porto Real estarão presentes. Arranje alguém para cuidar deles. Sim, patrão. Será que você passa a primeira comigo e a segunda com meu pai? Como pode falar assim? Se não, uma pobretinha como você, além de fácil, o que mais teria para agradar meu pai? Olha só, a Carolzinha sempre foi boa. E o Carlos, quando criança, dizia: quero casar com a Carol. Por isso eles são amigos de infância. Finalmente vão casar. Pai, não estava preparando o casamento? Por que veio aqui? Voltei. Olha só, o pai da Carol adorei o casamento. Não vou falar. Cadê a Carol? Ah, ela tá tomando banho. Carol. 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 O que foi? Não está se sentindo bem? Você fez algo com ela? Não, pai. Que isso? Você até me trata menos bem que a Carol. Como eu ousaria? Tio Celso, o Carlos não me fez nada. É que eu não tô muito bem ultimamente. Ah, Tá. Se ele te fizer algo, me avisa, tá? tá. A senhora firme. Ela. Escuta aqui, se falar besteira, eu corto a cabeça do seu pai e jogo num aquário. Jovem, não bata mais. A senhorita já é muito frágil. Quer me dar ordens? Escuta aqui, não ache que por ser cão do meu pai, eu não te mato. Patrão, a senhora firme. Ela só precisa de descanso. Melhor não incomodar. Isso. Carol, descanse bem. Depois a tia faz um ensopado de frango. A tia cozinha muito bem. Recupere-se. Carlos, vem pro meu escritório. Tá bom.
O que foi, pai? Fala. O que você tá pensando? Tá, então, pai, posso falar uma coisa com você? É que posso não casar com a Carol? Pai, o que quer dizer? Você mexeu com a Carol? Não, pai, eu juro que não. Ela mesma admitiu. Não pode ser tão injusto. Desde quando aprendeu a me responder? Hã? Eu sei que não tem coragem. Mas eu não te avisei que a Carol em casa não pode sofrer nada. Pai, a Carol não é criança. Já é grande. Vou ficar de olho nela o dia todo. Eu não te avisei? Avisei. Carlito, não se sinta mal. Eu prometi a um homem importante. Agora não posso te contar nada, mas em breve você vai entender que o pai só quer o seu bem. Mas, pai, eu não entendo. Então por que me força a casar com a Carol? Entender ou não, não importa mais. Só lembre que esse casamento é o que o pai, com décadas de vida perigosa, lutou para garantir. O pai passou décadas correndo riscos para garantir a sua segurança. Sobre cancelar o casamento, não me fale mais disso. Case com a Carol e depois vai me agradecer. Pegue a lista de convidados. Te aviso com toda a seriedade. Se eu descobrir que maltratou a Carol, não me culpe por não ter piedade. Pai, sabe o que está dizendo? O que eu disse? Não ouviu direito? Tenho que convidar os grandes nomes. Guarde bem essa lista. Amanhã vem um grande nome. Só por causa dessa mulher, ele nem o próprio filho quer mais. Carol, preparei sopa de frango. Tomar quente. Obrigada, tia Helena. Não tô muito bem. Não tô com vontade. O que foi, Carol? Se aqui em casa tem algo te incomodando, pode falar com a tia. Escuta bem, se falar besteira, eu corto a cabeça do seu pai e jogo no aquário. Não posso contar a tia Helena, senão o pai corre perigo. Nem posso contar ao pai. Somos uma família comum. Contar só vai prejudicá-lo. Não podemos escapar das garras do Carlos. Só posso aconselhar meu pai a sair logo desta cidade. Tô bem, tia Helena. Eu só tava pensando que amanhã eu vou me casar com o Carlos. Como diz o ditado, o pai sofre ao ver a filha casar. Eu só queria voltar pra vê-lo. Pode ser, tia Helena? Que filha querida. A tia também é mulher. A tia entende. Pode ir. Tenha cuidado no caminho. Já vou. Mãe, cadê a Carol? Foi ver o pai. Menino, não liga mais pra Carol? Vai atrás dela. Tá. O papai a essa hora deve estar no mercado.
Não, não posso deixar ele ver como estou agora. Ele tem um gênio forte. Se ele me ver machucada, vai brigar até a morte. Não somos páreo para o Carlos. Assim não deve notar. Se o papai puder sair de Porto Real, estará seguro. Carol, por que voltou? Pai! Pai! Calma. Senti sua falta. Bobinha. Já é grande. Ainda tão melosa. Tá bom, tá bom. Menina, o cabelo tá molhado. Vai pegar resfriado, tá bom? Antes de casar, vou pentear você. Faz tempo que não te penteou. Sua mãe, na época, quando casou comigo, também chorou muito. Ah. No mundo, que pai ou mãe não quer que os filhos formem uma boa família? Não é? Pai, e se eu não quiser ir para a família Andrade? O que foi? O tio Celso ou a família dele te maltratou? Não tenha medo. Fala com o papai, que ele te defende. Não, pai. O tio Celso e a tia Helena são muito bons comigo. Se preocupam comigo. Você e o Carlos se conhecem desde pequenos, mesmo que vocês dois não se amem muito. Ah, você acha que o papai é egoísta por forçar vocês dois? Por isso tá brava comigo? Pai, me conta mais um pouco sobre a mamãe. Como você conquistou a mamãe? Eu a conquistei. Quando eu era jovem, eu era um chefe de gangue. E eu era o cara. Pai, você mentindo de novo. Ah, Sua mãe era linda. Gente que gostava dela era muita gente. Mas ela falava pouco e tinha gato. Poucos se atreviam. como você a conquistou? Ela nem me ligava. Então, todo dia, eu chamava dezenas de irmãos para gritar lá embaixo. Ah, Fernanda, te amo. Fernanda, te amo. Fernanda, te amo. Assim, sua mãe me deu uma chance. Depois teve você. Só pensava em dar uma vida boa para vocês. E acabei ignorando vocês duas. Sua mãe acabou sendo morta. Então, filha, agora só tenho você. Quem for te machucar, eu vou morrer para te proteger. Eu sei. Eu sabia que você ia morrer por mim. Espera. Essa cicatriz. Carol, me diz a verdade. O Carlos te bateu? Carol, fala a verdade. O Carlos te bateu? Não, pai. Não, ele não me bateu. Ele não me bateu, pai. Ele não me bateu. Ele realmente não me bateu. Carol, eu consigo ver. É um corte de algo afiado. Vou agora mesmo arrancar a pele do filho dele. Não foi assim. Eu te garanto. Não se preocupe, pai. O Celso deve ao seu pai e não vai pagar nunca. Ousa me desafiar? Ele tá louco. Quero só ver se ele tem coragem. Pai! Se acalma. Calma. Me dá a faca. Pai, não foi esses dias provar vestidos de noiva? Casar rico é um trabalho. Num dia, testo vários vestidos. Provar tantos, me arranhei sem querer. Não tá mentindo? Não tô. Por que eu mentiria, pai? Tá bom, mas eu te aviso. Seja o que for. Se alguém te machucar, diga pro pai. Ah, o pai vai te dar um presente. Espera. Desce. Vou te levar. Pai,
o Carlos veio me buscar. Vou voltar para preparar o casamento. Carol. Pai. Carol, sua mãe tinha uma pulseira. Ela pediu que no seu casamento eu te desse. Essa pulseira é única. Coloque-a. Que a sua mãe te acompanhe no casamento. Vem. O pai envelheceu. O Carlos me maltratando não vai ficar escondido para sempre. O pai vai descobrir logo ou tarde. Talvez só se o pai se afastar de Porto Real, ele estará seguro. Preciso dar um jeito de afastá-lo, para ele não ir no meu casamento. Pai, quero te pedir mais uma coisa. Se você quiser, o pai te dá. Eu queria uma camélia da terra da mamãe. Pode me arrancar uma? É mais de 1000 quilômetros. Acho que não chego no casamento de amanhã. Mas eu quero mesmo. Quero usar no casamento. Tá, se você quer, o pai te dá. Uhum. Pai. Tchau. Vai, filha. Até amanhã. Tio Roberto, volte. Tá frio? Alô, Roberto. O que deseja? Compre todas as montanhas da Cidade das Nuvens. Antes de amanhã, quero a mais linda camélia da Cidade das Nuvens. Filha, o papai com certeza vai trazer a sua flor para o seu casamento. Senhor Martins, venha. Opa, quanto tempo? Entre, entre. Senhor Soares, olá. Que bom ver você. Oi, entre, entre. Senhora, você está bem? Tô bem, pode continuar. Tá. Sai. Sim. Carlos, o que você tá fazendo aqui? Amor, me faz um favor, tá? Acompanha meu amigo. Pra curtir. Como assim? Meu amigo aqui é o herdeiro, Martins Júnior. Ele já provou de tudo, só não provou uma noiva. Oi, cunhada. Martins Júnior, por favor. Cunhada, o Carlos sempre diz que você é muito branca. Hoje vejo que é mesmo. Posso tocar? Sai. Sai daqui. Sai. Carlito, sua mulher não tá cooperando. Como vou brincar assim? Carlos, eu sou sua esposa. Se os convidados lá fora descobrirem, você vai passar vergonha. Ah, Te pedi pra curtir com meu amigo. É pra te fazer um favor. Olha só. Bastava cooperar. Uma pobretinha como você não serve pra gente brincar? me devolve. Sai. Esse bracelete é falso, né? Seu pai é só um vendedor de peixe. Acha que ele ia conseguir pagar? Mas você é diferente, Carol. Você, se fizer isso hoje, a família Andrade pode te dar um de verdade. E ainda quer se fazer de santa? Não.
Minha mãe me deixou isso. Eu, Carol, tô com você há 3 anos. Nunca gastei nenhum centavo da sua família. E você nunca me deu nenhum centavo. Para de se fazer de santa e ser uma vadia. Carol, escuta bem. Essas coisas a família Andrade pode te dar ou a família Andrade pode não te dar nada. Não me interessa. Martins Júnior, tá esperando o quê? Cunhada. Então, vamos conversar. Não chegue, não. Oi, Roberto! Roberto! Finalmente chegou! Roberto, na frente dos grandes nomes, revelar a sua relação com a Carol, sem dúvida, é a melhor proteção para ela. É, Roberto. O casamento já está pronto. Os convidados já chegaram. A Carol tá se maquiando. Logo podemos começar. Roberto? Por favor, espera. Esperar o quê? Esperar uma camélia. Minha filha quer no casamento segurar ela, igual a mãe no passado. Não. Roberto, chamada. Roberto, suas camélias chegaram. Certo, rápido. Traga logo pra cá. Olá, o número de escada está desligado. Roberto, suas camélias chegaram. Filha, suas flores favoritas. Papai trouxe pra você. Carlito, se tiver parceria, vamos juntos. Vamos. Roberto, lembro que sua esposa também gostava de camélia. A Carol pediu isso. Filha! 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 Fala com o papai. O que houve? Filha! Ai! Não é o tio Roberto, pai? Olha só, hoje eu me caso. Tá bem elegante e gato. Você não estava com a Carol? Por que isso? Por que isso? A Carol, quem fez isso? Na área dos Andrade, ninguém ousaria. Ou ela pode ter achado que não me merecia, não aguentou e pulou. Por que a Carol pulou? O que aconteceu? Fala! Mas, pai, por causa da filha daquele vendedor de peixe, você me bateu tantas vezes. Desde pequeno, nem o meu avô tinha coragem de me bater. Você sabe as consequências disso? Salvem ela. Chamem uma ambulância. Salvem minha filha. Salvem minha filha. Ai. Roberto! Roberto! Acorde, Roberto! Acorde! Roberto! Doutor, como está minha filha? Não corre risco de vida. Está fora de perigo. Sério? Mas lesão cerebral grave e em estado vegetal nesta vida
talvez nunca mais acorde. Sinto muito. Nós já fizemos o nosso melhor. Como isso aconteceu? Você não tratou direito. Por que não tratou minha filha direito? Por quê? Irmão. Me diga. Por que isso? Minha filha é tão cheia de vida. Por que ela pulou? Por quê? Ah, me diga. Roberto! Roberto! Veja isso. Roberto! Deixa eu explicar. Roberto, nós não sabíamos disso. Seu bom filho. Você o mata? Ou eu mesmo? Nós mesmos. Nós mesmos. É a última chance da sua família. Vou ver o que faz. Avisem os bastões vermelhos. Reúnam-se no Hospital Central. Sim. Roberto! Vamos! Senhor Andrade! Senhor Andrade! Conversar com Carlito é uma grande honra, é uma bênção. No futuro, em Porto Real, o que o Carlito quiser vai ser dos Andrade. Não é? Isso. Saiam daqui, porra! Menos ele. Vazem. O que foi? Você de novo, velho? Vem me dar o troco? Solta essa faca! Que isso? Por que não mexer com outro? Por que o Roberto? Sabe que depois de mexer com o Roberto, a nossa família todos vamos morrer. Pai, você nem sabe por causa desse cara quantas vezes me bateu. Eu não entendo. A filha de um vendedor de peixe. Eu brinquei com ela. Por que defendem ele? Por quê? Carlos, seu ingrato. Então, você admite, né? Sim, fui eu. E daí? Carlito! Solta a faca! Sai! Sai! Escutem bem. Se eu humilho alguém, ele tem que aguentar. Olhem, aplausam e me elogiam. Mãe, pai, o que deu em vocês? Envelheceram. Perderam a coragem. Tem medo de um vendedor de peixe. Então, vocês merecem ser meus pais? Tudo bem. Vocês não têm coragem. Eu tenho. Eu mesmo mato ele. Seu velho, te dou mais uma chance. Ajoelhe-se agora, se curva pra mim e grita: vovô jogou bem e eu te deixo viver. Pra você voltar e recolher o cadáver da sua filha. Você se enganou. Não é você que me dá chance. Se você ainda está vivo, é porque ainda não decidi como te torturar. Te matar é pouca coisa para um animal. Que isso, seu velho? Tá se achando, porra? Você acha mesmo que não tenho coragem de te matar? Já vi muitos do tipo. Eu não te ligo pra você, porra. Vem, me ataque. Tá. Seu velho, quer apanhar facada? Te dou uma porrada, porra. Daqui a pouco, vou enfiar a faca devagar e com calma, até você se ajoelhar e me implorar.
Ah, papai, mamãe, me salvem. Roberto! Calada. Roberto! Cometemos um erro. Por favor, poupe a vida dele. Pode ser? Eu vou quebrar as pernas dele. Vou deixá-lo bem quieto na casa. E a partir de hoje, não vai mais fazer mal a ninguém, tá bom? Esse animal deu à minha filha uma chance. Celso Andrade, me diga. Quem é que não educou o filho? Helena, me diga. Pode me garantir que esse animal usou o nome dos Andrade para fazer o mal pela primeira vez? Abusador, arrogante, sem escrúpulos. Um animal desumanizado. Se arrepender ou não é problema seu. Te destruir é problema meu. Quero que ele fique como minha filha, deitado na cama para sempre, olhando para si mesmo atrofiar aos poucos, cheio de úlceras, apodrecendo e fedendo. Não, não, não! Roberto! Quebro as pernas do meu filho. Dá pra valer? Roberto, por favor, nos dê uma chance. Eu e o Celso vamos educá-lo direito. O favor que fiz à sua família, a vida do seu filho pode pagar, a vida de toda a sua família pode pagar. A vingança de uma filha não se negocia. Celso Andrade, você mesmo faz isso ou eu faço? Roberto, por favor, Roberto! Ande, mande, mande. Todas as famílias Andrade e Xavier, tragam todos. Sim, ninguém se mexe. Nós mesmos fazemos. Pai, não, eu sei que errei, pai. Pai, não, eu sei que errei, pai. Me solta. Não se mexe. A faca da sua mãe é afiada, muito afiada. Agora tá se arrependendo? Onde estava antes? A mãe não te educou direito. A mãe não pode deixar você errar de novo. Não posso deixar você arruinar a família. Mãe, eu sou parte do seu próprio sangue. Tem coragem, mãe? Fique tranquilo. Depois que eu terminar, vou te acompanhar na redenção. Sobrinho. Sobrinho, venha pra tia. Deixa a tia ver quem tá te machucando. Deixa a titia ver quem tá te mexendo. Tia, me salva, por favor. Irmão, foi esse cara que te fez bater no seu próprio filho? Clara, o que faz aqui? Cala a boca agora. Vai pra casa. Esse caos não é pra você. Como eu não viria? Carlito é o único herdeiro dos Andrade. Se algo acontecer com ele, o que vai ser da nossa linhagem? Então, não me culpe por não te reconhecer. Pergunte a esse Carlos o que ele fez. Titia, eu e a minha noiva só brincávamos. Como eu ia saber que ela ia pular? Não é culpa minha. Olha, ela me machucou a mão. Isso foi só brincadeira? Isso é crime. Quero ver quem teve a audácia de machucar meu sobrinho dessa forma. Venham, cortem a mão dele e joguem pros cachorros. Clara, acorda. Você sabe, nesta vida, seu irmão só respeita uma pessoa. Clara, ouça seu irmão. Não enlouqueça. Olhe bem, quem é a pessoa na sua frente? Roberto. Roberto. Clara, você acabou de chegar, não sabe do caso. Eu te explico. Seu sobrinho, na cerimônia de casamento, levou gente para estuprar a minha filha, fazendo a Carol pular do prédio e virar vegetal. Mentira. Tia, não forcei ela. Depois de brincar, eu até ia casar com ela. Eu nem me importei que ela estava suja. Foi problema dela. O que eu tenho a ver com isso? Viu só? Seu sobrinho já não tem salvação. Clara, o Carlito pediu por isso. Ninguém pode salvá-lo.
Se não pode salvá-lo, é porque você é inútil. Olha só quem é. O magnata de Porto Real. Você é só um velho aposentado. Por que não fica em casa, cuidando de plantas e pássaros? Por que vem brincar de chefão? Hein? O que tá dizendo? Peça desculpas ao Roberto. Inútil. Irmão, você tá louco? Hoje, quem comanda o Grande Porto é a família Andrade. Quem comanda Porto Real é a família Andrade. Só a família Andrade é o dono de Porto Real. Ouviu, Roberta? Se minha tia te respeitar, você é alguém. Se não te respeitar, você é só um vendedor de peixe. Pode parar de falar isso? Quer destruir a família Andrade? Eu menti? Menti? Eu, Clara Andrade, tenho homens, dinheiro e território. Mesmo sendo meu irmão, se me irritar, eu posso te ignorar. Só eu sou o magnata de Porto Real. Ter muitos homens já faz de você o líder supremo, é? Clara Andrade, eu cuidei de vocês crescerem. Posso até ser considerado meio irmão mais velho. Você me decepcionou muito. Não venha com essa de velho. Mas eu posso mesmo considerar a sua antiga glória. Se você beber isso, posso perdoar a sua arrogância. Se você beber isso, eu posso perdoar sua arrogância. Clara, o que é isso? Vem com isso para insultar o Roberto? Clara, sem o Roberto, seu irmão não estaria vivo. E a família Andrade não teria essa posição. Até mesmo sua escola. Foi o Roberto que te pagou. Como pode fazer isso? A família Andrade começou do zero e hoje é o dono de tudo, graças à nossa crueldade e coragem. O que isso tem a ver com o Roberto? Você. Celso, eu te tratava você e a Clara como irmãos. Quem diria que criaria uma ingrata? Desculpa, Roberto. Fui eu que deixei a família sem controle. Minha culpa. Vou mandá-la embora. Não me toque! Ir pra onde? Você não vê minha amiga? É tão valiosa que vale ouro. Forçá-lo a beber é um prêmio. Vem. Força ele a beber. Volta! Clara, eu te avisei tantas vezes e você não escuta. Se continuar, como chefe dos Andrade, te expulso da família. Expulso da família. Tá bom. Como chefe dos Andrade, você vê o seu próprio filho apanhando e não faz nada. Agora eu vim te ajudar a salvar a honra da família. E quer me expulsar? Tá. Então hoje não vai acabar bem. Vou obrigá-lo a lamber este copo. Clara, eu te paguei a escola, te mandei estudar fora, para que voltasse a servir Porto Real e contribuir com a cidade. Quem diria que lá fora não aprendeu nada, e só aprendeu vaidade e arrogância. Eu entrei na escola por mérito próprio. Pare de falar sobre esse favorzinho o dia todo. É irritante. Vai falar pra sempre? Tá. Já que a escola e seu irmão não te ensinaram, então hoje eu vou te ensinar o que é o maldito líder supremo. Com isso, eu sou líder supremo. Clara, baixe isso. Não se meta, Celso. Você devia refletir por que deixou a família Andrade neste estado hoje, em vez de vir se arrepender. Se não sabe, eu cuido. Recua. Velho, sua vida está nas minhas mãos. Entenda a situação. Seguinte. Se você beber este drink especial e pedir desculpas ao meu sobrinho, eu te deixo ir cuidar da sua filha paralisada. Assim ficamos quites, tá bom? Tia, deixa eu fazer. Esse velho desgraçado me machucou. Quero atirar na cabeça dele. Quer tanto a minha vida? Tá bom. Mas não ponha isso na minha cabeça. Então eu vou apontar na sua cabeça. E daí? Não diziam que com isso se torna líder supremo? Gosta de usar a força para humilhar os outros? Olhe para você agora. Sem vergonha. Alguns se vestem bem, são elegantes,
mas no fundo, são só uma merda. Chega! O que estão esperando? Ataquem! Sem jeito. Me solta! Tira a mão suja. Sou a filha de Oliveira. Deixa eu ligar. Meu pai vai acabar com vocês. Isso. Se tem coragem, deixa a gente chamar ajuda. Tá bom. Liga. Alô? Pai, eu e a Clara fomos atacados aqui fora. O quê? A família Oliveira é das 9 grandes famílias. Com a família Andrade em toda Porto Real, quem ousa nos enfrentar? Passa o telefone pra ele. Quero ver quem tem tanta coragem. Tem coragem de atender? Seu Oliveira, sou eu. Roberto! Roberto! Sua filha e outros jovens, juntamente com a Clara, fazendo maldades, e querem ser o líder supremo. Sobre isso, você sabia? Eu não sabia disso. Não sei de nada. E mais, essa mulher, não tenho nada com ela. Pai! Senhor Oliveira, sou eu, Clara Andrade. Olha, você não disse que se tivéssemos problemas em Porto Real, nos protegeria? Como não reconhece? Eu e sua filha, né? Proteger o seu cu! Você e essa ingrata, se querem morrer, me deixem em paz. Não, senhor Oliveira. Ele é só um velho aposentado. Fique tranquilo. A família Andrade está em Porto Real. O que tem de assustador? Encontre alguém logo e acabe com ele. A família Andrade? Quem vocês se acham pra querer ser alguém? Querem ser o líder supremo? Escuta aqui, garota. Eu trabalho pro Roberto, porque antes, quando inimigos atacaram minha família, o Roberto sozinho carregou minha mãe por quilômetros, até quase morrer pra salvá-la. Querem que eu traia o Roberto? Esquece. Roberto, vou avisar as outras famílias. Esses ingratos, faça o que quiser. Ninguém vai se meter. Obrigado, seu Oliveira. Impossível. A família Andrade em Porto Real é o maior grupo. Minha fama, como pode ser menor que a de um velho aposentado? Não é ser o líder supremo que te dá respeito. É ser respeitado e reconhecido que te faz líder supremo. Roberto, eu errei. Me perdoe. Você não gosta de forçar a beber? Então hoje vai beber bastante. Venham, trazem bebida. Gostou? Calma. Logo é a sua vez. Você, não me assuste. Você não pode ser o líder supremo. Dizem que o Roberto sumiu há mais de 10 anos. Com certeza é um truque seu. Olha aqui. Não tenho medo de você. Meu avô é o chefe da Porta do Rio. Quando ele chegar, você já era. Chega. Parem. Coletem provas. Entreguem à equipe de fiscalização. Sim! Seu Xavier, os 49 informaram que o Carlos Júnior foi cercado na loja. Essas garotas me parecem conhecidas. Parecem as filhas das 9 grandes famílias. Seu Xavier, acho que não. As filhas das famílias são lindas. Essas estão em pés de pau. Deve ter visto errado. Vamos lá. Vou ver quem ousa tocar no meu neto. Galera, peguem as armas. Continue. Mãe, não quero ficar aleijado. Não quero. É muito cruel. Só tenho 26 anos. Não podem fazer isso comigo. Não podem fazer isso comigo. Se sabia disso, por que fez isso? Me diga, a sua vida sozinha vale mais que a vida de toda a nossa família? Como eu escolho?
Não me machuquem. Vocês não já apanharam minha tia? Minha tia pode pagar por mim. Matem minha tia. Isso, matem minha tia. Você sabe o que está dizendo? Claro que sei o que estou dizendo. Minha tia me ama tanto, me mima tanto. Ela com certeza vai aceitar. Ela com certeza vai aceitar morrer por mim. Tio Roberto, eu te imploro, matem a minha tia. Por favor, tio Roberto, pai. Eu te imploro, implore pro tio Roberto. Pede pra ele não me matar. Matem a minha tia. Matem a minha tia, por favor. Viu isso? Olha bem. Esse é o seu filho, que prometeu cuidar bem da Carolina. Canalha! Como eu criei um filho tão ingrato? É o castigo dos céus. Hoje eu mesmo vou te acorrentar. Pare, seu traidor. Solte a faca. Pai, o que faz aqui? Vovô, finalmente chegou, vovô. Calma, Carlito. O vovô tá aqui. A Sul Progresso em Porto Real é quem manda. Quem mexer com meu neto tá pedindo pra morrer. Vovô, sente. Eu sabia, porra. Você é só um maldito vendedor de peixe. Meu vovô é o chefe da Porta do Rio. Se fosse tão poderoso, como ele não te conheceria? Só usou truques pra se exibir. Hoje, vou te fazer de joelhos, implorando perdão. Me diz, joguei bem? Pai, não continue mimando o Carlito. O último que mimou. Cala a boca. Pai, o Celso só quer o nosso bem. Você nem sabe o que aconteceu. O que eu sei? Eu só sei que pais, até contra o próprio filho, querem agir. Da Sul Progresso, minha filha e o genro, desde quando viraram um par de covardes? Agora eu entendo porque o Carlito virou o que é hoje. Foi por causa da sua superproteção. Carlos, vem cá. Vem o caralho. Vovô, controle eles. Meus pais sempre ajudam os outros pra acabar comigo. Meu pobre neto, sem amor dos pais, se o vovô não mimar, quem vai mimar? Hoje eu tô aqui, quero ver quem toca no meu neto. Pai, sempre tem alguém maior que você. O Roberto é intocável. Se não for, não vai poder sair. Você, como pai, não tem coragem. Seu filho foi humilhado assim e você não diz uma palavra. E ainda tem a cara de pau de me ameaçar. Eu, pelo menos, sou o chefe da Porta do Rio. E você? Quem você pensa que é? Pai, eu te imploro. Eu e o Celso também queremos te proteger. Se não nos ouvir, eu também corto laços. Ingrata. Quem você acha que é? Chega de papo. Hoje eu protejo o Carlito. Mesmo que Deus venha, não adianta. Eu disse, protejo o Carlito. Até se Deus vier, não adianta. Eu falei. Helena, seu pai não dá conta. Eu cuido disso. Não precisa, Roberto. Eu dou conta. Vou mandar meu pai voltar. Pai! Vovô, foi esse maldito peixador que me deixou assim. Meus pais disseram que cuidariam, mas não podem fazer nada. E ele? Foi ele que acabou de bater na minha tia. Vovô, tem que me proteger. Eu sabia que, ao vir, parecia ter visto a Clara. Calma, seu vovô não é como seu pai, um covarde sem coração. No submundo estou há décadas. Quem ousa me enfrentar dá para contar nos dedos. Quem mexer com meu neto, eu pago em dobro. Em dobro. Pai, como que vai pagar? O Carlito cometeu um grande erro. Minha irmã já era. Por favor, não nos pressione mais, tá? Não me venha com isso. Eu já vi mais que você em toda a vida. Os verdadeiros chefes, tirando o dono de Porto Real, são todos meus parceiros. Ele nem o vi. Temo de que acabem com ele. Baixem. Pai, não o conhece só porque não tem nível para isso. O que disse? Filha casada já não é filha mais? Ousa xingar o pai? Pai, não xinguei. É a verdade.
A Clara foi embora e veio à porta do rio. A arrogância do Carlos tem tudo a ver com vocês, pais. Ouvam seu neto com os seus capangas. No casamento, humilhou minha filha, forçando-a a pular. Agora ela está em coma. Se forem espertos, entreguem esse moleque para mim e sumam. Disse que meu neto e os amigos dele se divertiram com sua filha. Então você devia agradecer ao meu neto. O que disse? Você devia estar muito grato ao meu neto. Sua filha foi brincadeira do meu neto e ainda foi compartilhada com os amigos. Isso é algo que um pobretão como você pode se gabar aos vizinhos por toda a vida. Que absurdo! Você pode se gabar e dizer a eles: minha filha, com os ricaços teve contato íntimo. É uma honra ter acontecido com você. E você ainda quer dar problema para o meu neto? Que inversão! Você não sabe que o Carlos é o príncipe de Sul Progresso? Que se dane o Sul Progresso, a porta do rio ou a força bruta. Hoje eu quero que ele pague com sangue. Quantos vierem me impedir, não faz diferença. Ótimo. Você vai sozinho enfrentar as 3 forças de Porto Real? Então hoje eu quero ver como vai me matar. Velho inútil, sua filha não está no hospital? Vou descobrir onde ela está. Ela não está num coma? Melhor assim. Vou levar meus amigos e continuar com ela. Eu aviso vocês, não falem da minha filha. Eu vou falar, porra. Seu velho, a sua filha, quando a gente brincou com ela, estava na frente do espelho, vendo a gente brincar com ela. E aí, gostou de ouvir? Te deixou feliz? Cala a boca! Celso. Pai, seu próprio filho não protege seu covarde. Já você, comparado ao Celso como pai, tem coragem. Pelo menos, arrisca tudo pela filha. Eu, Eduardo Xavier, te respeito. Seguinte, pague ao meu neto R$1 milhão e te deixo ir hoje. Eu ouvi direito? Eu te pago R$1 milhão. Você machucou a mão do meu neto. Pode até deixar uma cicatriz. Te pedir R$1 milhão não é muito, né? Não é muito. Eu pago. É esperto. O prestígio de Eduardo Xavier pode perguntar na rua. Eu cumpro o que digo. Com a indenização, garanto que vocês ficarão a salvo. Vovô, eu tava falando de brincar com a filha dele. Você tá me humilhando? Calito, a filha dele tá paralisada. Cuidado pra não pegar doença. Você é meu neto. Que mulher de Porto Real não pode brincar? Tá bom, vovô. Ei, seu peixador, escuta aqui. Amanhã a esta hora, traz R$1 milhão pra mim. Suma. Eu posso pagar esse R$1 milhão, mas duvido que você ouse pegar. Seu peixador lixo, o que você quer? Não sabe o que é bom, né? Peguem nele. Parem! Ignorem ela, ingrata, amarrada. Eu mesma dou uma lição. Pai! Bem feito, por defenderem um estranho. Pai, mesmo que não acredite em mim, não acredita na Heleninha? Pai, te avisei tanto. Ainda não entendeu quem ele é? Não perdi a cabeça. Claro que sei. Você me lembrou que ele tem influência. Mas o pai também te lembra, não esqueça, a Associação Sul Progresso em Porto Real é a mais antiga e tem peso absoluto. Pai, se não fosse há 20 anos que o Roberto uniu as facções, assumiu o posto de líder supremo, nos guia para lucrar e nos pôs na linha, não teríamos hoje o Grupo Sul Progresso. Pare de nos chamar de facção. Você quer voltar ao passado e brigar por território? Pai! O mais forte vence. Se ele for mais forte e bater no meu neto, eu assumo. Mas hoje a vantagem é minha. Mas hoje eu tenho a vantagem.
eu não entendo. Porque sempre tem gente que não quer viver em paz e quer roubar os outros. Antes, eu construí tudo com vocês. E no fim, eu acabei criando um bando de parasitas e herdeiros. Se não for esperto, ninguém vai te salvar. Vocês todos não mudam de jeito. São inúteis. Escuta bem, eu já não tenho mais paciência. Vou repetir. Entregue o seu neto e suma da minha frente. Se não, eu te faço sumir. Quem você pensa que é para mandar em mim? Acha que é o líder supremo? Tá bom. Não se mexa. Vou te mostrar quem sou. Será que ele tem apoios poderosos? Vovô, pra que perder tempo com ele? Acabe com ele logo e enterre ele. Ele é só um vendedor de peixe do mercado antigo. Mesmo com apoio, o que ele pode fazer? Meu netinho tem razão. Perder tempo com ele é desperdício. Peguem ele. Espera! Roberto, por favor, não faça essa ligação. Se você fizer essa ligação, a família Andrade e a família Xavier vão acabar. Será o fim de tudo, Roberto. Me dê mais uma chance. Eu mando eles irem embora, tá bom? Olha pra você, que patético. Batam nele. A família Xavier não aceita um genro covarde. Batam. Não deixo esse genro sem osso. Batem. Roberto, me dê mais uma chance. Não deixo você implorar para esse cidadão comum. Batem, batem até morrer. Batem até calar. Não! Não, não! Parem! Parem! Pai! O Celso só quer nos salvar, pai! Chega. A honra do Xavier foi arruinada por vocês. O genro do Xavier implorando para um peixador, um mendigo. Se isso vazar, vou ficar sem vergonha. Vão, descubram a filha dele. Em qual hospital? Peguem ele e ela e joguem no mar. Já falei, não fale da minha filha. Vocês, Xavier, não tem jeito. Eu odeio gente fingida. Não quer que falem? Escuta aqui. Hoje vamos te matar primeiro e mandar sua filha pra te acompanhar. É pra você. Atende. Fala. Problema, senhor Xavier. O que foi? Senhor Xavier, os fornecedores de repente cortaram as parcerias. Toda a produção parou. O grupo vai ter que pagar centenas de bilhões de reais em multas. Como isso aconteceu? Contate o conselho. Peça aos acionistas para retomar a produção. 4 acionistas venderam todas as ações. Todas as dívidas da empresa vão recair sobre o senhor. Como ousam me trair? Chamem os homens. Chamem. Se não pagarem, matem eles. Todos do Sul Progresso se retiraram. Agora, no Sul Progresso, só resta o senhor. Vovô, isso deve ser golpe. Sul Progresso tem tantos ramos, milhares de pessoas. Como uma ligação pode acabar com tudo? É mentira, vovô. Você é? Sou Roberto. Sou um vendedor de peixe do mercado. Tem medo de quê? Roberto, não brinque. Erro. É um erro. Por que ainda tem armas? Baixem. Querem me matar? Impossível. Seu velho, você usou algum truque sujo? Fala. Calado! Ainda não entendeu? Se meteram com a pessoa errada. Pai, eu já te avisei, mas você não me ouviu. Por que você fez isso? Se eu soubesse que ele era o líder supremo, caralho. Tarde demais. As famílias Andrade e Xavier acabaram. Roberto, eu errei, fui cego, não te reconheci, fui injusto. Mimava muito meu neto, não devia usar o meu dinheiro para oprimir os outros. Me achei por ter dinheiro e oprimi o povo. Eu mereço morrer. Ora, não ficou senil. O seu erro não é claro? Vai falir. Sabe que vai morrer e sabe que puxou o pé. Agora sabe o erro. Onde estava antes?
Roberto, tenho mais de 60. Comecei do zero. Não foi fácil. A família Xavier não pode cair nas minhas mãos. Meu neto ainda é jovem. Ele sabe que errou. Desta vez, sabendo que errou, ele com certeza vai se mudar. Por favor, nos poupe. Ele não vai mudar. Quebre as pernas e os braços. Paraplegia. Quero isso agora. Vovô? Vovô, o que tá fazendo? Também vai ajudá-lo? Impossível. O líder supremo de Porto Real, Roberto, sumiu há mais de 10 anos. Ele é só um vendedor de peixe. Ele acabou de usar esse truque para enganar minha tia. Não pode se deixar enganar. Acabe com ele logo. Meu neto, a porta do rio e a família Xavier não podem cair nas minhas mãos. Aguenta aí. Logo acaba. Roberto não quer te matar. Não vai morrer. Não me force. Não chegue perto. A essa altura, ainda não se arrepende? Carlito, o papai não queria te machucar. Mas você causou um grande problema. Tá bom. Todos vocês querem me ver morto, né? Hein? Roberto, eu te aviso. Se me acontecer algo hoje, meus irmãos vão fazer o vídeo da sua filha circular em Porto Real para todos verem. Vem, me mata. Vem, porra. Vou te fazer se arrepender do que acabou de dizer. Roberto, resolvido. O ingrato, segundo as suas ordens, já foi tratado. Meu pai também ficou com dívidas de centenas de bilhões de reais e já fugiu. Pro seu bom filho, encontre um bom hospital. 3 refeições por dia, roupas para as estações. Cuidem bem dele. Deixe ele deitado assim. Não deixem ele morrer. Eu vou sustentá-lo. Roberto, a Carol é uma boa menina. Roberto, o Celso te decepcionou. Se não fosse por você, eu ainda estaria na obra carregando tijolos, como eu estaria hoje. Mas eu... Roberto, se não fosse você me ajudar, eu já estaria presa. A culpa é minha. Como mãe, não o criei direito. Hoje eu, Helena, dou a vida por você. Por favor, perdoe o Celso. Ele só cuidava da Vitória Nova e da família. Ele não sabia mesmo, Roberto. Amor, eu também tenho culpa. Nós falhamos com o Roberto. Levantem. Mesmo que eu tirasse a vida de vocês, a Carol ela acordaria. A culpa tem dono. Já vinguei a Carol. Meu ódio acabou. Não vou mais atrás de vocês. Roberto, levantem. Roberto, a Carol. Talvez tenha salvação. O que você disse? Antes da Nobre Saúde e Tecnologia, a Fernanda Lima, ela, me pediu investimento. Ela disse que desenvolvia um novo remédio neurológico. Deve estar na fase clínica. Se der certo, a Carol vai acordar. Então, a Carol pode mesmo ter salvação? Uhum. Celso, pode entrar em contato com a presidente Lima? Diga a ela que não importa o valor, eu pago. Financio a pesquisa dela. O capital da presidente Lima tem uma grande lacuna. Eu não dei uma resposta clara. Se o senhor quer vê-la, posso chamá-la para conversar. Certo. Então, amanhã, garanto que a empresa trate bem dela. Certo. Eu e a Heleninha vamos arrumar. Tá bom. Ei, senhor Garcia, aqui já tá ocupado. Não, já tem gente aqui. Sai. Não é um quarto individual? Bom, iluminação. Vou ficar aqui. Este é nosso quarto.
Saia daqui. Seu velho, não tem noção? Sou fornecedor da Vitória Nova. Se for esperto, sai logo daqui. Uma filial, um fornecedorzinho, pode em Porto Real agir como mandão? Com que direito? Com que direito? Desculpe, senhor. Tudo bem, pode ir. Eu. Com que direito? Pelo nome Vitória Nova. Se não me engano, as regras da Vitória Nova, a primeira é não abusar do poder para oprimir. Quem é você? Sei mais das regras da Vitória Nova. Escuta aqui, em Porto Real, quem tiver vínculo com a Vitória Nova pode pisar em cima de tudo. Sabe mais que eu. Sabe quem eu sou? O presidente da Vitória Nova? Para de fingir. Some daqui. Sam. O que é isso? Pare! O que tá fazendo? Você deve ser a Helena Xavier. A senhora Xavier, não é? E o senhor ao lado deve ser o vice-presidente da Vitória Nova, o senhor Andrade. Prazer. Senhor Andrade, sou o fornecedor da filial. Me chamo. Senhor Andrade, somos da Vitória Nova. Por que me bateu? Chefe, o que fazemos com ele? Resolvam isso. Não incomodem mais a Carol. Sam. Ei. Chefe. Desculpe. Esse fornecedor não te conhece. Celso, esse fornecedor me fez perceber algo. Atualmente a empresa tem uma má cultura. Essa atitude arrogante dos discípulos de Monte Alto não pode ser incentivada. Senão, haverá mais casos como o da Carol. Parece que é hora de voltar à Vitória Nova. Chefe, enfim vai voltar. Olá, sou da Nobre Saúde e Tecnologia, Fernanda Lima. Onde fica o escritório do presidente? Por aqui. Obrigada. Olá, senhor Augusto. Sou da Nobre Saúde e Tecnologia, Fernanda Lima, convidada pelo vice-presidente Andrade para negociar parceria. Entre, presidente Lima. Presidente Lima, sem cerimônia, sente-se. Senhor Augusto, quando podemos marcar com o presidente Andrade? Presidente Lima, a empresa já me avisou para eu recebê-la bem. Senhor Augusto, comporte-se. Presidente Lima, o valor que você quer não é pequeno. Mas, se me agradar, eu garanto, com um gesto meu, a empresa aceita. Quanto tempo não venho à empresa? A empresa mudou muito. Olá, senhor. O senhor tem agendamento? Pode me pegar as chaves do escritório do presidente? Senhor, o presidente faz tempo que não vem à empresa. Se o senhor quiser ver o presidente Andrade, posso levá-lo primeiro à sala de espera. Quando ele chegar, eu o levo até ele. Presidente firme, aqui estão as chaves. É o nosso presidente. Olá, presidente. Pelo visto, os funcionários de base são muito educados. Parece que o problema está localizado na gerência. Margarida? Não. Quanto tempo? Você não mudou nada. Presidente firme, se enganou. Margarida é minha mãe. O seu escritório fica ao lado da sala do CEO. Eu o levo. Tá bom. Por aqui. Me solta! O Celso me chamou. Se ele souber o que fez comigo, não vai te perdoar. Não me ameace com o presidente Andrade. Escuta aqui. Meu pai é do Grupo Vitória Nova, um dos fundadores. Estou no lugar dele aqui, como CEO. Até o senhor Andrade tem que me respeitar. Então, gatinha, não estraga o clima. Me solta!
Eu vim de boa fé fechar negócio com vocês. Não imaginava que vocês fossem tão descarados. Eu, Fernanda, mesmo vendendo tudo, nunca, jamais vou fechar negócio com vocês. Sua vadia. Ouça me bater? Pare. Quem é você, porra? Presidente Lima. Denise, você tá louca ou o quê? A empresa não te avisou? Não traga estranhos pra cima. Quer ver que eu te vendo pro Bar Platinum pra ser garota de programa? Senhor Firme, é ele. Sempre que as funcionárias cometem um erro, ele. Leve a Presidente Lima para meu escritório. Lá não vão ser incomodadas. O que foi? Você tá se achando, é? Como nunca vi você tão ousada antes. Você tá louca ou o quê? Presidente Lima. Este é o nosso presidente, Roberto Firme. Vou te levar para um lugar seguro. Eu não te proibi de sair? Fui eu que deixei. Tem algum problema? Peça a mim. Obrigada, Roberto. Amor. 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 Ei, a Carolzinha sorriu pra você. Que fofa. Fernanda, você voltou. O que tá fazendo? Vocês da Vitória Nova são todos bandidos? Não, Fernanda, sou eu. Olha pra mim. Senhor Firme. Errou, pessoa. Errei, pessoa. É verdade. A Fernanda se foi há mais de 10 anos. Presidente Lima, desculpe. Vocês da Vitória Nova são inacreditáveis. Eu nunca vou fechar negócio. Espera, Presidente Lima. Temos que fechar. Minha filha, Presidente Lima. Para! Eu deixei você sair? Ah? Vá lá e pergunte. Quem ousa mexer com João Augusto? Atrapalhar meus planos? Ainda quer sair? Escuta bem. Não tenho tempo pra isso. Vá ao RH e pegue sua rescisão. Antes de eu voltar, suma daqui. Para aí. Seu tipo de lixo da sociedade, já vi muito. Ei, só vão as empresas fazer golpes e fraudes, né? O que foi? Soube que o chefe da Vitória Nova não apareceu faz tempo e fingiu ser ele? Ah, acha que sou idiota? Presidente Lima? Espere, Presidente Lima. O Roberto não é desse jeito. Não precisa dizer nada. Eu nunca vou fechar com a Vitória Nova. Primeira dama? Senhor Andrade, finalmente! O que aconteceu aqui? Nossa, o senhor Augusto tentou assediar a Presidente Lima e o Roberto a salvou, mas o Roberto confundiu a Presidente Lima. Vá falar com ela. Você disse que ela é a Presidente Lima? Uhum. Esse desgraçado do João Augusto, como ele pôde fazer uma coisa dessas? Mas, por outro lado, ela se parece bastante. Senhor Andrade, você também se enganou. Fernanda é a minha cliente mais importante. Não tenho tempo pra você. Sai da Vitória Nova. Você foi demitido. Fica aí. Por que você sempre, vez após vez, me ignora? Me acha invisível? Acha que a Vitória Nova é pra você extorquir? Escuta aqui. Agora, ajoelhe-se e lambe meu sapato, senão eu te mato, porra. Que marrento. Sem lei, é? Escuta aqui. Em Porto Real, eu, João Augusto, sou metade da lei. É mesmo? Presidente Andrade. Opa! Que trabalho, Presidente Andrade. Sobre a Nobre Investimentos, pode deixar comigo. Por que veio pessoalmente à empresa? Presidente, cheguei atrasado. Agora eu entendo de que nível da empresa veio o caos. Sai daqui. Presidente Andrade, escute. Ele é quem eu acabei de prender. Um golpista. Olha só, ele fingiu ser o presidente. Mas fique tranquilo. Não causou à empresa nenhum prejuízo. Nenhum mesmo. Peraí. Presidente Andrade, por que me bateu? João Augusto, só porque seu pai era velho amigo do Roberto e fundou a empresa com ele, que te fiz diretor executivo. Como assim? Mal assumiu o cargo e já tá arrogante.
assediando clientes e fazendo loucuras. Hoje, na frente do Roberto, no lugar do seu pai, vou te dar uma lição. Roberto, ele é mesmo nosso presidente? Celso, em meia hora, todos os executivos na sala de reuniões. Sim. Roberto! Sentem-se. Roberto, todos os diretores do grupo estão aqui. Eu voltei principalmente para acabar com as más práticas. Se alguém tentar enganar, não importa quem, não terá piedade. Agora minha decisão sobre o CEO João Augusto. Remover João Augusto de todos os cargos do grupo, retirar as ações dos Augusto, notificar o setor, nunca mais contratado. Já disse tudo. Quem concorda? Quem discorda? Concordo. Concordo. Eu não concordo! Que direito você tem de discordar? Fora daqui! A família Augusto também é fundadora do Grupo Vitória Nova. Eu fui com a presidente Lima, agiu de forma ofensiva, mas não foi pela empresa. Se eu trouxer lucro, por que não posso continuar? Porque a nossa relação é de trabalho. Agora, o presidente Andrade vai rescindir seu contrato. Isso é a regra da empresa. Roberto, você me usa e me abusa, não é? Não aceito. Se não aceita, se não quer seguir as regras da empresa, podemos usar as regras do submundo. Chame seu pai para trazer gente e brigar comigo. Perfeito, faz tempo que não bato nele. Tá. Você é cruel. Que se foda a Vitória Nova. Que se foda o presidente. Culpa da Fernanda Lima. Alô? Chama a gente. Chefe, já viu a presidente Lima? Eu achei. Também achei. Será que eu tô tão ansioso pela Carol que meus olhos estão falhando? Não devia ser. Mas eu também achei parecida. Aliás, cadê a presidente Lima? Droga, a presidente Lima. Por isso, não quero o nosso investimento. Já foi. Eu tava lá embaixo e não consegui segurar. Você espera. Uma coisa tão importante. Por que não avisou antes? A Fernanda agora é a última esperança da Carol. Deixa, vou atrás dela. Me empresta a chave. Chefe, espera. Faz décadas que não dirige. Se cuida. Relaxa, tá bom. O que quer? João Augusto, é uma sociedade de leis. Não faça besteira. Não me obrigue a chamar a equipe de fiscalização. Você me fez ser expulso da Vitória Nova. E quando eu voltar, serei punido em casa. Escuta bem. Hoje eu trouxe meus caras pra cá. Vou deixar eles se divertirem com você. E também vou te passear por Porto Real. Pra todo mundo em Porto Real ver o fim de quem mexer com os Augusto. João Augusto, não ousa enfrentar o presidente e vem se vingar de mim. Você não é homem. Não vou ceder a você. Você é um completo covarde. Cala a boca! Escuta, não me ameace com o presidente. Mesmo se ele estivesse aqui, eu ousaria na frente dele te matar. Peguem ela. O que querem? Fiquem longe! Não me toquem! Canalhas. Eu nunca vou permitir isso de novo. O carro parou sozinho. Roberto! Você tá maluco, porra? Pode morrer, você sabe? Te dei respeito, não fui contra você. Não me dê essa de ingrato, porra. Acho melhor trocar de calça primeiro, antes de me provocar. Rindo de quê?
Senhora Lima, você está bem? Tô bem. Vamos. Espera. Roberto, quero voltar à empresa e ser CEO de novo. Você gosta daquela? E eu quero meu cargo de volta. O que aconteceu hoje? Vamos fingir que não aconteceu? Não vai rolar. Não é digno. Roberto, te respeito como presidente. Por isso te dou respeito. Não me dê essa de ingrato. Bem, acaba comigo. Assim você pode dominar o Grupo Vitória Nova. Não me force. Não estamos na Vitória Nova. Ninguém pode te ajudar. Tá esperando o quê? Que chance boa. Tem tanta gente. Contra mim? Tá com medo de quê? Seu pai, quando trabalhava comigo, não era tão covarde. Tá. Você me forçou. Pra cima. Acabem com ele. Matem ele. Você me obrigou. Pra cima. Acabem com ele. Batam nele. Nem segura o pau. Vai pra escola. Nem força pra bater. Quer morrer? Vai trabalhar. Não é o filho da dona do peixaria? Sua mãe pedala pra te sustentar. Ela sabe que tá brigando? O mercado tá no auge agora. Vai ajudar a entregar. Pra cima. Acabem com ele. É só um velho. Tá com medo do quê? Olha, vocês todos parecem normais, mas jogam a vida fora pra brigar. Se não querem que os pais peguem seus corpos, ou que eles deem o funeral, sumam logo. Espera. Volta. Ei, vocês! Merda. Sem lealdade, seus desgraçados. Eu faço isso. Roberto, né? Vem. Me dá uma chance. Já te dei a chance. Hoje quebro suas pernas. O resto da vida, pense bem na cadeira de rodas. Ei, não, não! Tio Roberto, tio Roberto! Você e meu pai são amigos há anos. Nossas famílias são amigas. Não, não, não! Tio Roberto! Você e meu pai são amigos há anos. Nossas famílias são amigas. Desde que você tentou estuprar a senhora Lima, eu já queria te matar. Eu já te dei uma chance, mas você não deu valor. Hoje eu quebro suas pernas. Agora ou você se entrega, ou estica as pernas e se acorda. Ei, não! Tio Roberto, não posso ir pra cadeia. É 10 anos de cadeia. Eu só tenho 28. Não posso ir pra lá. Então eu só posso. Não, não, tio Roberto! Senhora Lima? Olha o que aconteceu com a senhora Lima. Ela desmaiou. Fernanda! Senhora Lima! Senhora Lima! O que foi? Tenho um raro coma neurológico. Remédio. Te levo pro hospital. Esse remédio não tem no hospital. É um remédio que desenvolvi. Está na minha casa. Tá, te levo pra casa. Vamos. Remédio. Onde? Mesa de cabeceira. Devem ser esses dois. Não pode acontecer nada. Você é a esperança do resto da vida da minha filha. Aqui está. Toma, água. Devagar. Como está? Muito melhor. Mas por que tô com calor? Que remédio me deu? Esse. Isso não é meu analgésico. É aquele hormônio. Senhora Lima, você está bem? Tô bem. Saia da minha casa. O que houve com a senhora Lima? Será que peguei o remédio errado? Impossível.
De qualquer forma, a Carol ainda espera um novo remédio. Preciso garantir que a senhora Lima melhore. Não posso ir embora assim. Preciso tomar hormônios para controlar o equilíbrio e a tontura. Mas de manhã já tomei uma dose. Agora tomei em excesso. Já faz tanto tempo. Por que ela não desce? Será que deu ruim mesmo? Melhor chamar uma ambulância. Se acontecer algo, a Carolzinha não tem mais saída? Tio. Senhora Lima. Presidente Lima, o quê? Senhora Lima, te salvei e investi só para que você me ajudasse. Não pode ser. Que tal eu chamar uma ambulância? Acho que você, neste estado, precisa disso. Eu. Alexa. Luz ambiente. Não ligue. Que tecnologia avançada. Eu. Tio. Enfrenta tantas facas e não tem medo, mas tem medo de uma garota? Não, é diferente. Ai, Fernanda. Ah, sim, senhora Lima. Me escute. Eu, Roberto, não quero te assediar. Sobre o investimento, vou visitar outro dia. Tio, já é a terceira vez que me chamou de Fernanda. Parece que sente saudades dela. Que tal eu fingir ser ela? Faça o que quiser. Tá bom? Roberto, quem diria que você ia namorar? Que isso? Somos só amigos. Roberto. Com tanta gente aqui, beija ela. Que isso, galera? Eu assumo o lance, senão não vai ficar sem vergonha? Ah, não é isso. São todos meus amigos, só dando palhaçada. Olha só pra eles, sem noção. Já enfrentou a morte com os irmãos e não tem medo e tem medo de uma garota? Queria que fosse você. Que dor de cabeça. Foi ele. É mesmo um cavalheiro. Céa Lima acordou. É que ontem, fique tranquila, não fiz nada com você. Eu lembro. Obrigada. Mas o investimento que falou, quer que eu te ajude com o quê? O que você quer? Quero pedir que salve minha filha. Ah, é casado. Que pena. Ah. Pai. Meu filho voltou. Olha pra você. Apancado pela geração União. Pai, eu fui demitido.
E hoje, se eu não corresse rápido hoje, eu teria as pernas quebradas. Perigo. Melhor a gente fugir. O quê? Demitido? Foi o Sr. Costa? Que ousadia. Não tem coragem de enfrentar e descontou no meu filho. Pai, não foi o Andrade. O presidente Roberto voltou. Se eu não corresse rápido hoje, ele quebraria minhas pernas. Até hoje, eu nem te veria mais. Filho, calma. Todos esses anos eu já planejei tudo. Roberto sumiu há mais de 10 anos. E morreu há uns anos. Então quem você viu não é ele. Roberto morreu? Antes, Roberto, por saudade da esposa, adoeceu. Antes de morrer, ele voltou ao mercado antigo onde começou. E sumiu de vez. Então eu garanto que ele com certeza morreu. Então quem eu vi? Bobinho, pense. Quem quer dominar a Vitória Nova? Celso Andrade. Com certeza ele mandou alguém fingir ser o Roberto, com a intenção de dominar a Vitória Nova. Então é isso. Espera, pai. O que estamos esperando? A Vitória Nova já devia ser da família Augusto. Claro. A Vitória Nova é meu, o Arthur Augusto. Irmãos, pelas regras, mandar um capanga fingir ser o chefe merece morte. Vamos começar pelo falso Roberto. Matem-no. Quando eu assumir, repito, menos a esposa, que não posso dar, o resto eu dou tudo. Senhor Augusto! Dra Lima. Roberto, fique tranquilo. Eu vou curar a Carol. É mesmo possível curá-la? Estes são os dados clínicos. A eficácia é ótima, mas por falta de fundos, o estoque é baixo e não foi lançado ainda. Não importa o preço, eu apoio. Carol, finalmente tem cura. Roberto, agora deixe-me fazer um exame completo na Carol. Certo. Vou te transferir o dinheiro agora. Eu vou arrumar tudo. É igualzinha, irmã Fernanda. Não sei porquê, mas ao ver essa criança, sinto que a conheço. Eu vou curá-la, garanto. Dra. Lima, o que isso significa? Carol, acordou? Devagar, devagar, devagar. Que susto, filha. Pai. Obrigado, doutora Lima. De nada. Carol, finalmente acordou. Mãe. Isso, doutora Lima. Como se sente? Finalmente te achei, sua vendedora de peixe. Cobre. Tá com frio? Não, Fernanda. Obrigada. Obrigada porque curar é o meu dever. Devia agradecer ao seu pai. Ele conseguiu o medicamento e arranjou sua cirurgia. Ele que se esforçou.
Por que rindo? Que papo é esse, Fernanda? Meu pai é só um cara comum, não é tão incrível assim. Você defende muito meu pai. Você gosta do meu pai? Não fala besteira, claro que não. Se você quiser ficar com meu pai, precisa da minha permissão. Tá bom, faça a sua reabilitação. Você tá com vergonha. Assunto de adultos, criança não se mete. Vai descansar na cama. Continue se exercitando, logo a perna vai melhorar. Tá. Ah, que isso? Calma, Carolzinha. Tudo bem, a Fernanda tá aqui. Calma. Quem foi que fez isso? Como podem fazer isso com uma paciente? Quem são vocês? Sua vadia? Não é você que pergunta. Fala, de vocês duas, quem é a filha do Roberto? Espera aí. Alô, Fernanda? Quem é a filha do Roberto? Vai falar ou não? Fernanda! Alô? 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 Chefe, o que foi? Problemas no hospital. Alguém atacou minha filha. O quê? Roberto, dessa vez não fomos nós. Chega de papo. Chama os homens pro hospital. Carol. Sá, o que tá fazendo? Me solta! O que vocês querem? O que tá fazendo? Não é ela. Escuta bem, eu vim aqui hoje só pra dar um aviso. Sua vadia, melhor não se meter. Ouviu? Essa é minha paciente, não machuquem ela. Ousa me ameaçar. O que vai fazer? Não, sou a Carol. Sou filha do Roberto. Não machuquem ela. Por favor, por favor. Carol. Te aviso. Sou da Nobre Tecnologia, a presidente. Se fizerem besteira, não vou deixar barato. Fernanda! Calma. Carol. Por mais dinheiro que tenha, na minha frente, você é só uma vadia. Se falar mais uma palavra, te levo pro exterior e te vendo. Vai. O que tá fazendo? Não! Me solta! Me solta! Seu aleijado. Diga ao seu pai. Imitar o líder supremo é crime capital. Ele tem 3 dias pra matar o Celso. Se não, eu vou fazer toda a cidade descobrir que você é uma cadela. Vem. Vou tirar fotos lindas. Não tire. Não. Pare. Não machuque ela. Vem. Vou tirar fotos lindas. Não machuque ela. Não. Não toque nela. Por favor. Pare de tirar. Carol. Calma. Carol. 3 dias. Se cuidem. Se atrasarem um segundo, vou postar essas fotos todas na internet. Sabia? São homens da Helena. Meu pai tinha razão. Esse Roberto é um impostor. Chegaram. Rápido. O pessoal chegou. Vamos embora. Calma, Carol. Calma. Estou aqui. Parem! Atrás dele. Carol, Fernanda. Pai! Canalhas. Usaram um método tão sujo contra uma mulher e uma paciente. Pai!
Lá? Animais. Roberto, isso é um método sujo de outrora. Com certeza foi de um veterinário. Pai, salve a Fernanda! Para me proteger, ela assumiu tudo. E eles? O que foi? Eles tiraram foto com isso. Amor, aqueles 3 bandidos também tiraram fotos delas. Arrestem eles a todo custo. Já prenderam. Calma. Esses 3 bandidos não vão mais abrir a boca. Calma, filha. O caso das fotos já foi resolvido. A Fernanda desmaiou só porque recaiu. Tudo bem. Senhor Andrade. O que fazem aqui? Chegam só agora? O segurança morreu? Seu velho, esse é o retorno por quase me atropelar. Gostou? João Augusto, foi você. Eu devia ter matado ele. João Augusto, eu te aviso. Se quer falar, brigar ou fazer o que for, se mexer com minha família, vou te mostrar o que é arrepender. Velho, quer me dar um jeito? Tá bom, te espero. Hoje às 8. Te espero no Monte das Sepulturas. Se não quer que eu mexa com sua família, venha sozinho. Pai, não vá. Se você for, por que me salvou? Sozinha? Me deixar sozinha para sofrer? Se você for, por que me salvou? Para me deixar sozinha sofrendo? Filha, fique tranquila. O papai vai ficar bem. Logo, o papai vai te arranjar uma amiga para levar você e a Fernanda para um lugar seguro. O resto não se preocupe, tá? Pai, o Monte das Sepulturas. Mesmo chamando a equipe de fiscalização, eles demorariam horas para chegar lá. É óbvio que querem te machucar. Sim, o Monte das Sepulturas é bem longe. O tempo que me resta é pouco. Preciso chegar antes das 8. O papai tem que ir agora. Celso, irmão, entre em contato com o Eduardo. Mande ele vir levar minha filha e a Fernanda para um lugar seguro, tá? Fique tranquilo, Roberto. Se cuida também. Pai, Filha, seu osso ainda não sarou. Sente-se. eu te imploro, pare de se exibir. Eu te imploro, por favor. Você sabe o que aqueles caras me disseram? Querem que você machuque o tio Celso. Estão te forçando a cometer um crime. Pai. João Augusto. Filha, confia no papai. Não temos muito tempo. Eu te prometo, quando eu voltar, eu vou te explicar tudo. Te explico tudo. Pai, o Carlos me fez entender uma coisa. Esses filhos de papai rico não têm limites. Pessoas comuns como nós só viram ferramentas para eles. Me escuta, vamos sair de Porto Real, tá bom? Não ligo de sofrer, só quero que a nossa família esteja segura e junta. Por favor, me escuta, tá bom? Seguros. Esse criminoso, com certeza, vai sofrer o castigo merecido. Mas um 49 nunca terá paz. Que não envolva a família, essa moral da rua, é tudo besteira. Poucos a seguem. Poucos seguem as regras. Não, pai, o que tá dizendo? Vamos sair de Porto Real. Vamos embora agora. Por favor, não vamos. Não vão me deixar em paz. O objetivo dele é assumir o posto. Celso, cuide da minha filha. Parece que essa armadilha eu tenho que pisar. Pai, não pode ir. Pai. João Augusto, cheguei. Vem conversar. Vamos resolver isso.
Ei, velho, já chegou? Cheguei. Mande seus homens saírem. Sei que quer se vingar. Vamos acabar com isso hoje. Claro que eu vou acabar com você. Mas não no Monte das Sepulturas. Olha só quem são essas três. João Augusto, eu te aviso, se ousar. Ainda quer bancar o chefe? Eu já descobri quem você é. Você é só um figurante. Que o velho Celso trouxe para ser o líder supremo. O verdadeiro Roberto já morreu. Que imaginação. Moleque, solte elas. Esta é a minha última advertência. Que medo. Me escuta bem? Seu impostor, não vale nada para mim. Quero que traga a cabeça do velho Celso para a antiga fábrica Augusto. Para trocar as reféns. Senão, viu o que é isso? Eu vou enterrar todas. Canalha. Celso, você me acompanha há anos. Quero te pedir um favor. Ei, vocês acham que o Celso não tá meio louco? Quando vai contratar alguém, não investe? Olha, ele pega um velho lixo pra fingir ser um dragão. Quem acreditaria? Vocês não pegaram o errado? Meu pai é só um comerciante comum. Não ofendeu vocês, do grupo Vitória Nova. Ele me ofendeu. Ei, calma. Vocês três têm culpa. Se não fosse vocês três, eu teria tanta má sorte. Olhando com cara. Se não fosse você, Fernanda, eu teria sido demitido da Vitória Nova? Hã? João Augusto, lembre-se, te poupei da última vez. Se não fosse a sorte de ter escapado, já estaria morto. Querida, você sabe de tudo. Ei, acha que com um apoio pode me assustar? Vou avisar. Não achem que o Celso pode proteger vocês três. Escutem bem, meu pai vai aparecer pessoalmente esta noite. E trouxe um grande homem, que é de Vila Verde, Leonardo. Leonardo Dragão de Vila Verde. Todos conhecem, todos sabem. Dizem que, acima dos céus, o grande Wukong. Só abaixo de Leonardo Dragão. O Arthur se aliou ao Leonardo Dragão contra o Roberto. Vocês realmente apostaram pesado. Vocês deviam se preocupar com vocês mesmas. Me provocaram. Vocês três vão se dar mal hoje. João Augusto, se quer matar alguém, vem em mim. Roberto. Celso, o que te pedi para investigar, como ficou? Ouvi dizer que o Léo vai se aliar aos Augusto para atacar a Vitória Nova. Mas eu já confirmei com o Léo. Ele disse que é mentira. Ele está indo para Porto Real para te explicar pessoalmente. Tá, ótimo que o Leonardo Júnior voltou. Avisa ao Leonardo Júnior que eu quero comer peixe. Sim, vou mandar a Heleninha buscá-lo. Te vejo na antiga fábrica Augusto. João Augusto, se quer matar alguém, venha pra mim. Eu prometi ao Roberto que protegeria elas. Qualquer coisa, faça comigo. Tem coragem, hein? Pode repetir? Denise, não diga mais nada. Nós acabamos de nos conhecer. Por que você está arriscando a vida por mim? Denise, você é só uma funcionária da Vitória Nova. Não se envolva. Eu sei que sou só uma pessoa comum, mas quando minha mãe teve o câncer, foi o Roberto quem ajudou. Ele é o nosso salvador. E o melhor chefe. Chefe? Princesa Carol, seu pai é o presidente do grupo Vitória Nova. Ele também é o líder supremo das 19 cidades do sul, comandando o submundo há 30 anos. O quê? Impossível. Desde que me lembro, meu pai sempre esteve no mercado antigo. Isso não pode ser. Vem, olha pra mim. Tá tentando me assustar, porra? O verdadeiro Roberto morreu há mais de 10 anos, porra. É porque o Roberto não conseguiu perdoar a si mesmo. Ele não queria que o que aconteceu com a falecida se repetisse. Não queria que a pessoa amada caísse de novo nas mãos de um lixo como você.
Por isso, Roberto, sempre que me via, parecia culpado. Que bobo. Pai, se a mãe soubesse que se culpava tanto, ela não teria paz por você. Será que ele é mesmo? Ah, entendi. O que você entendeu? Escuta, João Augusto. Quando você assediou a senhora Lima, o Roberto já ficou furioso. E agora que sequestrou a filha dele, a família Augusto tocou no ponto fraco dele. Ponto fraco? Escama de um peixe podre. Eu teria medo de um povo qualquer, porra. O que disse? Eu sou tão esperto. O velho Celso, para tomar o grupo Vitória Nova, inventou de propósito essa história. Acha que eu sou idiota? O passado do líder supremo, quem no submundo não sabe disso? Um cara tão rico. Faltaria mulher, porra. Por causa de uma mulher. Ficou deprimido por mais de 10 anos. Tudo isso é mentira do velho Celso. Você é tão esperto. Jovem Augusto, digno de ser o herdeiro. Esse Celso, com um plano tão complexo, você desvendou na hora. Seja discreto. Filho de tigre, ruge! Jovem Augusto, tem a postura do patrão. Jovem Augusto, tão jovem e já é tão calculista. Graças aos céus, nós aqui seguimos a pessoa certa. Vou dizer, em estratégia, em número, a vantagem é toda minha. Eu realmente não vejo como vou perder. Ei, o que acha se a gente pegar as 3 e fuder e matar? Senão, vai ser muito sem graça. João Augusto, vem pra cá. Tá bom. O pai dela me bateu antes. Vou pagar em dobro. Tem certeza? O Roberto me deu muito. Eu, Denise, não sou uma ingrata. Eu levo. Denise, não é com você. Eu sou meio que a tutora da Carol. Eu levo. Denise, não bata. Bata em mim. Eu te imploro. Bata em mim. Calma. Vocês 3 vão pagar. Quanto o Celso Andrade te pagou? Para morrer por ele. Quer tanto confirmar que ele é o falso líder supremo? Com gente como você, não tenho o que dizer. Pode bater. Morrer pelo Roberto. É uma honra. Morrer pelo Roberto é uma honra. Bom. Na época, a Fernanda me fez sair do grupo Vitória Nova. Estou com muita raiva agora. Já que é tão leal, então vá pro inferno por ela. Parem. Denise, desculpe. Não tenham medo. Vou levá-las. Parados! João Augusto, solte elas. Eu fico para discutir os negócios. Quer negociar comigo? Você é digno? Fique em pé. João Augusto, elas 3 e o grupo Vitória Nova não têm relação. Solte elas. Não afeta nossos negócios. Ei! Passou uns dias fingindo ser o líder supremo, já tá viciado, porra. Você sabe quanto Vitória Nova vale? Você pode decidir quem é dono dele? Posso. O grupo Vitória Nova, para mim, foi a primeira empresa que criei do zero. Mas desse tipo, tenho muitas. Te dá de verdade, não me importa. Solte elas. Não, por um dinheiro. Mexa com minha família. Um dinheiro? Ei, porra, você sabe o valor do Vitória Nova? São 300 bilhões. Em dinheiro, daria pra enterrar essa fábrica. Eu já sabia que esse idiota era falso. Não tem noção. Então, como para soltá-las? Você disse que é por dinheiro. Temos o que negociar. O velho Celso ainda não chegou, né? Seguinte, vamos jogar um jogo. Eu
Tenho 4 armas aqui. Só uma tem bala. Elas 3 escolhem. Você atira em si mesmo. 1 tiro. Eu solto uma. Que tal? Não! Prefiro levar a bala a escolher. João Augusto, se for um homem, me mate de uma vez. Não nos humilhes. Não vão escolher? Tá bom. Então eu vou matar todas. Matem! Espera. Manda seus capangas pararem. Eu jogo. Comecem. Espera. Espera. Mande seus homens ficarem quietos. Eu jogo. Assim sim, é como os peões devem se comportar. Denise, vem. Escolha a primeira. Denise. Calma. A primeira escolha é a mais segura. Escolha sem medo. Se errar, não vou te culpar. Roberto. Escolha! Eu escolho. Escolho a primeira da esquerda. A primeira. Que sorte. Mas tantos olhos te vendo. Não me engane. Não fuja. Se eu, Roberto, fugisse, não teria tantos irmãos comigo. Sobram 2. Vamos. Bom. Defeituosa. Sua vez. Posso escolher pra mim? Pode ser? Chega de papo. Não consigo. Todos esses anos, sempre entendi mal o papai. Com muita dificuldade, nós 2 resolvemos tudo. Com muita dificuldade, escapar das garras do Carlos. Com muita dificuldade, vamos ter uma vida tranquila. Eu realmente não consigo. Carol, o papai foi bobo. Se tivesse percebido antes a verdadeira face do Carlos, não teria deixado você sofrer tanto. O papai foi teimoso. Fiquei preso à culpa pela sua mãe. Te fiz passar tantos anos sofrendo. Pai, não te culpo. Só me culpo a mim. Não fui corajosa. Na verdade, nós 2 somos iguais. Temos medo de ser um peso. É guerra! Chorando? O que é isso? Escolha logo! Carol, se o papai não estiver mais, vou deixar para vocês dinheiro suficiente. Você, no futuro, fique com a Fernanda e viva com ela. Roberto. Pai, já decidi. Ser covarde não me faz digna de ser sua filha. Escolho a 4ª. Só resta a última. Tá nervoso? Tô nervoso. Por que eu estaria nervoso? Melhor perguntar à Presidente Lima se ela tá nervosa. Não é a Presidente Lima. Roberto, quero te fazer uma pergunta. Se agora eu fosse a Fernanda Lima, o que diria pra mim? Eu diria... Amor, reencarne logo e venha me buscar. Tem uma mulher igualzinha a você, que quer roubar seu homem. Bobo. João Augusto, se eu errar, me dê um tiro também. Vai, dê a 3ª pro meu homem.
Não tem munição, porra! E esta? Tem bala, né? Roberto! Tio Roberto! Desculpa, eu errei. Nunca mais. Não atira. Você sequestrou meus amigos, minha família e meu amor. Como vou te perdoar? Me enganou. Eu enganei você mesmo. Você me enganou 2 vezes. Eu só te enganei uma. E ainda te arrumei uma namorada. Já que é comigo que você tem, solta elas. Eu fico. Qual o problema? Ajoelhe-se, rasteje. O quê? Eu mandei ajoelhar, rastejar, implore pra eu soltar sua família. Senão eu vou acabar com eles. Entendeu? Escuta bem, João Augusto. Quem não tem honra é um animal. Com você tão cruel, ninguém vai te respeitar. Quem é mais cruel é o chefe. Quem não aceita, eu acabo com a família. Como você. Se eu mandar ajoelhar, você tem que ajoelhar. Ajoelha ou não? João Augusto. Quanta coragem! Solta eles! Velho Celso, finalmente apareceu. Quanta coragem! Solte eles! Temos muita gente aqui, muitas armas. Podemos atirar juntos. Contarei 3, 2, 1. Atiramos juntos. Tenho os 3 pra morrer comigo. O que fazemos, Roberto? A vida desse canalha não vale nada. 2. Não fique com medo. Atire logo. Baixem. Baixem. Pai, não se preocupe comigo. Salve a Fernanda e a Denise primeiro. Não se preocupe comigo. Me esqueça. Seu pai é só um cidadão comum. Me bateu. Vai se gabar a vida toda. Não merecia apanhar? Tentativa de assédio, agressão em grupo, ameaça e sequestro. O que você fez não respeita a lei, nem a honra do submundo. Do bem ou do mal, ninguém te tolera. Roberto, ele cometeu um crime grave. Desprezar os outros. Eu não entendo vocês, jovens. Quanto dinheiro é o bastante? Qual a sua vaidade? Se acham durões, vão se arrepender, sabem? Neste mundo não há volta. Deve ir pra cadeia. Quem é? Quero ver quem, sem a minha permissão, ousa tocar no meu filho. Oh, meu querido pai. Filho, você errou. Não avisou o velho Celso que me aliei ao Senhor Dragão? Por que ao me ver não implora de joelhos e ainda trouxe esse velho cão de patife para morrer junto? Uma vida ruim não é vida. É. Arthur Augusto. Está cego? Como fala com o Roberto? Celso, ficou louco? Vocês viram, né? Os Dragão e os Augusto se uniram. Se uniram. Você tem que entregar as ações agora, senão eu te aviso. Vou ligar pro Senhor Dragão. O Senhor Dragão é o nosso apoio. Velho Celso, sua jogada foi boa. Primeiro a troca de identidade e depois assumir o controle. Você trouxe esse velhote para fingir ser o Roberto e demitir o meu filho, para roubar a Vitória Nova. Você acha mesmo que não percebi? Esse Arthur parece mais esperto agora. Roberto, o que você dizia? Que o Arthur precisava de remédio? Parece que tomou demais. Você tá cego ou o quê? Olha quem é esse. Admito, esse lixo se parece com o Roberto. Mas os métodos do Roberto eu conheço melhor. Se fosse ele, eu já estaria no chão. Não me engana. Arthur, eu já te avisei.
Se não deu valor, não me culpe. Celso, solte a arma agora. Ajoelhe-se e peça desculpas. Entregue a Vitória Nova pra nós. Senão, eu vou ligar pro Sr. Dragão. O Sr. Dragão é meu apoio. Como o Leonardo Júnior não me falou disso? Quem é você? Você é só um falso chefe. Conhece o Leonardo Dragão? Piada. Se sou falso ou não, logo saberemos. Por que tão devagar? Pode acelerar? Leo, não se preocupe. Meu marido está com o Roberto. Não vai acontecer nada. Ai, senhor Xavier, não estou preocupado com o Roberto. Estou preocupado que vou morrer. Esse Arthur, esse velho cascudo, quer morrer e me arrasta junto. Que situação é essa? Ao ver o Roberto, você explica tudo. O Roberto é justo. Não se preocupe. Me diz, a Vila Verde é tão grande, não dá para o meu tamanho? Por que eu iria tomar o poder em Porto Real? Que injustiça! Anda logo. Se atrasarmos, o Roberto vai ficar bravo e a gente se fode. Olha só, Celso Andrade, você não sabe nada. No meio da rua, no mínimo para falar, ou se meter, tem que ser um 466, um bastão vermelho. Um vendedor de peixe. Se falar de novo, rasgo sua boca. Não me tire do sério. Arthur, essa gíria de rua, não quero mais ouvir. E não quero mais ver ninguém admirando a vida de violência do passado. Peraí, ei. Você chamou o Arthur? Te dou mais uma chance, Arthur, só esta vez. Solte as pessoas, se ajoelhe e me peça desculpas. Posso poupar sua vida e te mandar pra cadeia refletir. Me dá chance? Peraí. Eu tô escutando o que eu ouvi. Você me dá chance? Peraí. Celso Andrade, você... Esse seu capanga tá muito na atitude. Deixa comigo. Filho. Ei. Traz aquilo. Traz pra cá. Enterra ele. Combinado, pai. Eu já avisei vocês. Se mexeram comigo, se ferraram. Espera. Senhor Dragão, por que ele veio? Meu pai só queria espalhar a notícia da parceria. Não chamou o Senhor Dragão. Meu grande amigo chegou. Chegou na hora certa. Irmão, eu ia pegar a Vitória Nova, metade pra cada. Arthur, se não me engano, a Vitória Nova é do Roberto, né? Ai. Léo, só de falar disso me dói o coração. Nunca imaginei que o irmão com quem lutei, o Celso, que parece tão honesto, por trás olha os negócios do Roberto. Ai, sinto muito pelo Roberto. Não tive escolha. Joãozinho, fala pro tio Léo o que aconteceu. É o seguinte, tio Léo. Esse velho Celso, ele achou um vendedor de peixe para fingir ser o líder supremo. E ele ainda me demitiu. Quer tomar as nossas ações. Não é para ficar com a Vitória Nova? Quer dizer que ele achou um falso líder supremo? Isso, foi isso mesmo. Eu ser demitido não é nada. Tanto faz. Tomarem as nossas ações também não importa. Mas o seu Roberto não tem muito tempo. Ele achou um impostor. Não é ofender o seu Roberto? Merece morrer. Não é? E o que é isso aqui? Olha, tio Léo, essa é a filha do velho cascudo. E essa é a amante dele. Mas não importa. O caso é que ela não serve pra nada. Não sei por que ele protege essas duas vagabundas. Mas, tio Léo, relaxe. A empresa não teve nenhum prejuízo. Ou seja, você bateu na família do Roberto. E nesses subordinados leais. Bateu em todos. Não é? Roberto. Ele. Roberto? Tio Léo,
Você tá brincando? Olha só, ele é um impostor. Investigar alguém. Não dá pra descobrir? É de há muitos anos? Só você sabe investigar? Que foi, Leonardo? Passou dos limites. Respeita o dono do cachorro. Ele é meu filho. Mesmo que a criança te ofendesse, se quiser dar uma lição, não devia me dar um aviso. Um aviso? Eu acho que não é um aviso. O que devo dar é uma surra nesse seu velho cego. Não, tio Léo. Não me chame de tio Léo, porra. Não te conheço. Tá, seu dragão. A família Augusta é do seu lado. Vamos dividir o dinheiro. O nosso alvo é ele. Leonardo. Que foi? Sendo irmãos há anos, vai me bater? Nós, irmãos, temos que nos cuidar. Além disso, irmão, sempre pensei em você. Quando não pensei em você... Como você pôde ser tão ingrato? Arthur. Como Roberto. Você era o mais velho. Sabendo da sua lesão, nas grandes lutas, ele não te deixava ir. Ele até fez essa bengala pra você. E você? Hoje você virou as costas pra família dele. E ainda tem a cara de me chamar de ingrato? É falso. Ai, já investiguei. Só se parece. O Roberto morreu. Roberto, se não quisesse ser incomodado, quem ia descobrir? Vem. Vem aqui hoje. Abra bem os seus olhos de cego e olhe bem para quem está na sua frente, quem ele é. Roberto. Roberto. Não. Pai, você não disse que o Roberto já tinha morrido? Não disse que ele era um impostor? Você. Me enganou? Mentira! Sem o Roberto, eu teria morrido de fome aos 7. Como eu poderia trair o Roberto? Soltem! Rápido! Roberto. Desculpe, Roberto. Eu não foi a minha intenção. Foi ele. Ele envelheceu, está sozinho e quer o que não pode ter. A culpa é dele. Não fui eu. Você. Cala a boca! Não reconhece o próprio chefe? Depois de tantos anos? Que bando de lixo. Roberto. Velho, eu já dei uma lição nele. Não se irrite. Roberto. Roberto, seu sapato sujou. Vou limpar pra você. Que força. Não envelheceu. Incrível. Levem. Não quero vê-lo. Levem. Espera. Sai. Roberto. Não devia me levar. Devia levar ele. Esse velho. Foi ele que mandou. Ele. Olha pra essa sua cara de patético. Ingrato. Traidor. Presunçoso. Arrogante. Gosta de enterrar, né, moleque? Que coincidência. O tio Léo, na obra, era o cara de fazer fundações. Eu sou mestre em cavar buracos. Levem. Espera. Roberto, não. Pai, me ajuda. Sou seu filho, seu velho. Roberto, não! Pai, me ajuda! Ei! Eu sou seu filho, seu velho maldito. E você? Seu ingrato. Queria separar eu e o Roberto. Hoje, eu mesmo acabo com você. Esperar. Arthur, você também trabalhou comigo por um tempo. Como chegou a esse ponto? Roberto, me desculpe. Não peço mais nada. Deixe os outros em paz. Não. Vou mandar o Leonardo Júnior investigar os Augusto. Os culpados vão para a equipe de fiscalização. Tem mais algo a dizer? Roberto, antes desse mundo, eu era só um simples vendedor de seguros. Fala. Se eu fosse uma pessoa comum, nós estaríamos assim hoje? Por esse caminho, se arrependeu? Me arrependi. Mas já é tarde. Mas os garotos que você trouxe ainda têm chance. Qualquer profissão, se for honesto e justo, não será desprezado.
São irmãos. Roberto, erramos. A partir de hoje, todos os territórios dos Augusto ficam com a Denise. Sim. Oi, Denise. Obrigada, Roberto. Agora é a lei que manda. Se eu vir alguém seguindo o velho estilo, com brigas e quebrando a lei, não vou perdoar. Vamos. Roberto, e nós? Pai, eu e a Fernanda vamos cuidar do quê? O médico disse para usar a cadeira. Você é criança, não se meta em coisas de adultos. Mas eu tenho uma coisa que você vai cuidar. Pai, onde é isso? O documento de corte de Carlos com os Andrade. Por tantos anos eu o mantive bem, cuidando dele. Só esperava você ser alta. Para você mesmo. Lidar com ele. Ele pagou. Um mendigo para ser seu troco. E apagou o registro de identidade. Queria viver no anonimato e fugir. Mas eu o prendi. Agora, os Andrade o abandonaram. No sistema ele não existe. O que você vai fazer? Ninguém sabe. Moça, acho que acabei de ouvir um carro. É o tio Roberto? Pode chamá-lo pra cá? Só quero me desculpar. Não quero mais nada. Eu já me arrependi. Não, não vá. Eu me arrependi mesmo. Eu sei que errei. Eu só quero pedir ao tio Roberto para me levar ao hospital. Só quero ver a Carol. Só quero dizer que me desculpe. Uma vez. E morra em paz. Por favor. Carol. É você, Carol? É você. Com certeza é você. Carol, quero te dizer algo. Levantem ele. Carol, é mesmo você. A enfermeira me disse que a nobre tecnologia te curou. Não acreditei. Se eu fosse uma boa pessoa, eu já teria uma família feliz e sucesso na carreira. Me ver curada, você tá decepcionado, né? Não. Te ver curado, eu fiquei muito feliz. Se ficasse paralisada para sempre, morria de culpa. O dano que causou à minha filha não vai durar a vida toda? Tio Roberto, eu... Não me chame de tio Roberto. Não é digno. Carol, te peço uma coisa. Me mate. O que você quer agora? Sei que te fiz muito mal, mas desculpas não bastam. Então, te entrego a minha vida. Pode parar de fingir? Um cara como você tem valores distorcidos. Como você poderia se arrepender mesmo? Você só quer se livrar logo disso. Desculpe. Desculpe mesmo. Não aceito. E não vou te perdoar. Mas agora eu estou inválido. É o seu castigo. Não culpe ninguém. Não culpo ninguém. Até agradeço ao tio Roberto. Neste tempo, deitado sem poder me mexer, pensei muito. Lembrei da infância. Como era o jovem Andrade. Todos tinham medo de mim. Não tinha amigos. Só você queria brincar comigo. Quer brincar comigo? Ei, cuidado, jovem. Depois eu mudei. Eu fui gostando mais de poder.
As pessoas me temiam e eu a adorava. Quando eu errei pela primeira vez, para me agradar, eles se davam mal para assumir a culpa. Naquela época, eu achava que o poder era a coisa mais linda do mundo. E então, eu fui, aos poucos, virando o que sou hoje. Se eu não tivesse escondido a identidade, talvez a Carol também tivesse virado assim. Você falou tanto. O que quer, afinal? Carol, viver com culpa é muito doloroso. Eu te imploro. Por favor, me perdoe e me dê uma morte rápida. Eu te suplico. Filha, o que vai fazer, fica a você. Pai, pra mim, o Carlos não importa mais. O importante é passar bem com você todo dia. O que quer dizer com isso? Não veio pra se vingar? Você já aprendeu a lição, e eu já deixei o ódio pra trás. Como é possível? Mas não vou deixar meu pai gastar com você. A partir de hoje, não terá mais cuidador. Se viver ou morrer, não é mais problema meu. Então, quer dizer que não me odeia, mas não vai me perdoar? A minha vida mal começou. Vou seguir em frente. Bem dito. Carlos, o mal sempre se destrói. Você abusou do poder, e o resultado final é acabar sem nada. Tio Roberto, Carol, me entenderam mal. Me entenderam muito mal. Sei que errei, e também sei que não mereço viver. Mas viver assim é muito doloroso. Não quero viver com culpa pra vida toda. Não tenho medo de morrer. Não vou te perdoar, mas também não quero te torturar. Seu pai, antes de cortar laços, te deixou um dinheiro. Dá pra viver o resto da vida. Levem ele de volta. Pai, vamos. Obrigado. Uau, pai! Quando comprou uma casa tão grande? Há mais de 10 anos. Depois que sua mãe morreu, não morei mais aqui. Recentemente, dei pra Fernanda. Ainda, Fernanda? Quando vai mudar isso? Vai. Vai homenagear sua mãe. Amiga, o Roberto mandou trazer frutas. Prove. Fique tranquila, a Carol está muito bem. Não sei porquê, mas essa garota eu gosto muito. Fernanda! Você voltou. Se divertiu hoje? Isso. É pro Fernanda, uma homenagem. Pai, ontem à noite sonhei com a mamãe. Ela disse que aprova você e a Fernanda. Essa menina, que papo é esse? Temos que ir devagar. Sim, devagar. Heleninha, o que foi? Más notícias, Roberto. O Eduardo Silva, que matou sua esposa, ele voltou. Cadê o Celso? Mande ele sair. Eduardo Silva. Pai, quem é o Eduardo Silva? Já ouvi falar. Ele era o chefe do submundo de Porto Real. O status dele antes era parecido com o do seu pai, mas de repente parece que sumiu. Não sumiu. Eu acabei com ele. Na época, o Eduardo Silva, para impedir o meu ascenso, atacou a sua mãe. Sua mãe tinha acabado de te dar à luz. Depois, para vingar sua mãe, mandei atacá-lo e acabei com o clã Silva. O Eduardo Silva, por isso, ficou cego de um olho, mas ele ainda conseguiu fugir. Não esperava que agora ele ousasse voltar. Roberto, o Eduardo Silva sabe que voltou. Mandou homens pra vingança. Tio Celso! Tá bem, irmão? Tô bem.
Leve a Carol e a Fernanda para sair pela traseira. Eu acabo aqui e te alcanço. Tá. Rápido. Não fuja. Tá pedindo pra morrer? Tá bem? Roberto, hoje é o seu fim. Chefe, vamos! Cadê a Fernanda? Pai, estamos cercados. A Fernanda foi sequestrada. Vocês... Não. A Denise fez o que pôde. O que foi? Chefe, não vá. Com certeza é uma armadilha. Temos que nos preparar. Chame os homens. Reúna todos. O falcão voa alto. O dragão mergulha e o fênix vem. Reverenciamos o chefe no trono. Hoje, irmãos se unem em Porto Real. Convidamos o chefe a subir. Guardamos a espada para sempre, mas a desembainhamos pelo chefe. Chefe de Vila Verde, Leonardo Dragão, saúda o chefe. Fique tranquilo, Roberto. Eu, Léo, juro que a tragédia da primeira-dama nunca se repetirá. Com passo firme, aqui estou. Bastão Vermelho de Porto Real, dona Denise, saúda o chefe. Roberto, ontem meu capanga te atrasou. Se não fosse por salvá-lo, a primeira-dama não teria sido levada. Me desculpe. Não diga isso. Toda a vida vale. Ele só se arriscou para proteger a Fernanda. Por isso correu perigo. Obrigada, chefe. Chefe de Cidade das Nuvens, Vulcão, e chefe de Rio Azul, Gordo Galinha, saúdam o chefe. Saudações, chefe! Roberto! Roberto! Seu João, o que faz aqui? Os vizinhos do mercado antigo disseram que sua mulher foi levada por bandidos, né? Não, meu bom amigo. Você... Ai. Sendo vizinhos há anos, nós sabemos quem você é. Agora que está em apuros, como ficar de braços cruzados? Mas... Eu, Roberto, não mereço isso. Meu amigo, peça aos vizinhos para voltarem. Agora é muito perigoso aqui. E o Eduardo Silva não tem limites. Roberto, na escola da filha da Fernanda, quando o velho Kian adoeceu, e o casamento do Lee, quando você não se esforçou para ajudar, você é um bom cara. Somos gente comum, não temos ligação com o submundo, nem somos ricos como você. Mas numa situação dessas, não podemos ficar de braços cruzados. Pessoal, vamos juntos salvar a Fernanda? Que tal? Sim! Salve a primeira-dama! Salvar o quê? Eu não trouxe ela pra vocês? Eduardo Silva. Eduardo Silva. Tio João, não é seguro aqui. Vou mandar alguém te levar. Ah, isso. Se cuida, Roberto. Todos aqui. Ora, Roberto, esse meu olho ainda dói um pouco. Todos esses anos, pensava em você todo dia. Até nos meus sonhos. Em como te matar. O que tá dizendo? Você, que perdeu pro Roberto, ainda tem a cara de pau de falar assim? Eduardo Silva, solta a primeira-dama. Eduardo Silva, não culpe o vovô Dragão por não te avisar. Se ousar, na minha cara, falar besteira do Roberto, eu arranco todos os seus dentes. Depois de tantos anos, você continua igual. Por que se excita tão fácil? O Silva, te aviso. Melhor não mexer com ela. Se machucar a primeira-dama, você entrou aqui de pé, mas vai sair deitado. Olha a sua cara. É só uma mulher. E já tá com medo. Você. Ora, o irmão Vulcão. Naquela época, você tinha o gênio mais quente e era o mais cruel. Por isso, no submundo, te deram um apelido de Vulcão, né? Espera aí. Cadê a lava? Joga ela. Que foi? Se apagou? Vem, me mata! Ora, não é o irmão gordo galinha? Ah, falando em você, eu mais invejava você. Tinha o maior território e mais grana. Até eu, seu irmão, na época, tinha que te respeitar. Mas o que houve? Ouvi dizer que abriu um criadouro? Credo, um chefe do submundo.
Melhor ser puta que criar galinha. Grande criador. Que nojo. Olha como você tá agora. Ainda segura uma faca? Eduardo Silva. Embora os meus homens tenham seguido o caminho certo, não passe dos limites. Se eu, Roberto, tirar o terno, ainda posso te matar. Então o que tá esperando? Vem tirar a roupa. Vem me matar. Te digo, 20 anos atrás você não deu, e agora menos ainda. Então, é melhor. Agora mesmo, da cadeira do líder supremo, caia daí. Senão, como fiz há 20 anos, com a Fernanda Lima, aquela vadia, vou matar essa mulher. Ligue pro comandante Gustavo. Pai, cuide-se também. Fique tranquila. Pessoal, 20 anos. Há 20 anos, esse lugar devia ser meu. Agora, é hora de cair, né? Este lugar não vai durar. O que você disse? Mesmo que eu entregue a você, não vai durar muito. Andem logo. Levem todos para interrogatório. Sim. Comandante Gustavo, como está por aí? Seguindo seu plano, meu pai atraiu Eduardo Silva para o local. Ótimo, ótimo. Estamos caçando o Eduardo Silva, esse raposo, há anos. Ele sempre esteve no exterior, sem ousar aparecer. Por favor, diga ao Sr. Firme que agradeço a informação. A facção do Eduardo Silva já foi eliminada pela equipe de segurança de Porto Real. Estamos indo agora prender o Eduardo Silva. Ótimo! Obrigada pelo plano, comandante Gustavo. O peixe grande que fugiu foi pego. Tudo isso foi graças ao seu pai. Pessoal, desta vez nós ajudamos a equipe de segurança de Porto Real e seguimos o plano do comandante Gustavo. Dividimos em duas. Nós vamos atrair o próprio Eduardo Silva. O comandante Gustavo, ao destruir a facção do Eduardo Silva, vai prender ele. Sim! Eu não concordo. Eu não concordo. Roberto, a morte da Fernanda te afetou por mais de 10 anos. E também é uma dor para todos nós. A Fernanda antes nos tratava como irmãos de sangue. Ela caiu num charco de sangue e seus olhos ainda olhavam na direção da criança. Você esqueceu? A primeira-dama também é minha família. Amanhã, quando Eduardo Silva aparecer, eu, Léo, vou atacar primeiro. Naquela época, ele escapou das nossas mãos e agora sequestrou a Fernanda. Se eu não matar o Eduardo Silva, com que cara vou ficar com o Roberto? Chega. Mas falando nisso, se não me engano, foi você que foi atrás do Celso. Então, na época, por que não o matou? Calma aí. Leo, não fica aí dando lição. A culpa é sua por não pegá-lo, que causou hoje o sequestro da Fernanda. Não estou certo? Eu também vi naquele dia o estado da Fernanda. Também me machucou. Sim, tem razão. Eu indiretamente prejudiquei a Fernanda e não eduquei meu filho direito. O ingrato do Carlos prejudicou a Carol. Devo muito ao Roberto. Por isso não concordo. Eu mesmo vou matar aquele cara. Chega. Sentem-se. Vocês são homens bem-sucedidos falando de matar. Que vergonha. E a responsabilidade social? Celso, me diga, os preços de imóveis em Porto Real estão sob controle? O povo consegue pagar? Léo, você cuida das estradas. Agora, quantas áreas de montanha ainda precisam de ajuda? O Gordo Galinha ajuda os agricultores. O Vulcão ajuda pequenas empresas, sem mais violência. Não quero que as crianças sejam bravas e acabem como eu, arrependendo-se para sempre. Amanhã, todos devem seguir o plano do comandante Gustavo e levar o Eduardo Silva à justiça. Mesmo que eu te desse esse lugar, não duraria muito. Só com o que tem agora, ainda quer tirar eu desse lugar? Como vai fazer isso? Com o quê? Com esses inúteis ao seu lado? Sabe por que eu vim sozinho hoje? Te dou uma chance. Tente adivinhar. Sou desgraçado. O que você quer, eu sei muito bem. O que disse? Acha mesmo que com uma ligação eu te faço? Não precisa ligar. Você só repetiu o truque. Mandou sequestrar as nossas famílias, né? Você.
Como você sabe? Eduardo Silva, não faça de bobo. Você se esqueceu de como ficou cego. Mesmo que adivinhe, que mandei atacar as famílias deles. E daí? Você vai mandar alguém proteger eles? Consegue proteger? Claro que sim, eu te garanto. Quantos mandar, todos vão cair. Olha esses aí ao seu lado, são inúteis. Todos, um por um. Quem? Um criador de galinha, um plantador de árvores e um vendedor de casa. Esses inúteis aí querem enfrentar os meus? Você tá louco, porra? Pode tentar ligar, pra ver se atende. Tá, chegou a hora. Ainda quer se achar? Hoje eu vou fazer vocês, um por um, acabar. Atenção, não se revelem. Cercar aqui. Rápido. Um por um. Tão arrogante. Se acham, né? Vou ligar o alto-falante para vocês ouvirem como as famílias estão. Alô? Já acabou? Senhor Silva, tudo indo bem. Todos os alvos já foram capturados. É a voz do comandante Gustavo. Ouviram isso? Suas famílias estão nas minhas mãos. Celcinho, tá rindo de quê, porra? Eu até te esqueci. Mas você... Como dizer? Você era dentre todos aqui o que eu mais acreditava. Que pena. Segui o cara errado, porra. Sim. Ainda o senhor Silva é um gênio. Se arrepender agora, ainda dá tempo. Se você me der uma prova de lealdade, eu poupo sua família. E depois, você entra pra minha equipe. Que tal? Que prova de lealdade? É a seguinte. Na frente do Roberto, mate a primeira-dama. Matar a primeira-dama? O que disse? Tocar na primeira-dama é um crime, é imperdoável. O Silva, você é humano? Não passe dos limites. Eduardo Silva, pra quem você acha que eu sou? Você não tem vergonha de dizer tudo isso? Celcinho, eu acabei de te elogiar, porque você citou. Eu sei, você no submundo é o mais leal de todos. Te pedir pra pegar a faca e matar a primeira-dama, pra você, é meio cruel. Então... Viu isso? Basta você estender um dedo e apertar bem devagar. Essa mulher vai sumir na hora. Assim, você evita a culpa de usar a faca. Que tal? Roberto, fuja! Eles me colocaram uma bomba! Não acredite nele. Desde o início ele não ia nos poupar. Fique tranquila, primeira-dama. Esses irmãos não vai ter ninguém que traia o Roberto. Sim, primeira-dama. Não vamos acreditar nessa besteira dele. Não. Vocês hoje têm que me acreditar. Eu vou dizer, eu vim aqui só para pegar o Roberto. Se qualquer um de vocês, qualquer um, se manifestar e matar a primeira-dama, eu vou poupar você e sua família. Que tal? Que foi? Ninguém quer? Se ninguém quiser, eu só posso me esforçar e apertar este botão. Bando de covardes. O controle está na minha mão. Não ter coragem de matar a primeira-dama, tudo bem, mas não tem ninguém com coragem de atacar, tirar de mim o controle e morrer junto. Com essa coragem, como vão me enfrentar? Eu aperto. Me dá o controle pra mim. Eu aperto. Pai, não. Que papo é esse? Isso não é brincadeira. Roberto, se ele nos insultar, deixa pra lá. Não se exija. Todos sabem que o Roberto cumpre o que diz. Ele não brinca. Senhor Dragão, fale com o Roberto. Roberto. É óbvio que o Eduardo tá provocando. Não caia na armadilha. Chefe, fique calmo. Quem diria? Você tem coragem. Mas qualquer resistência agora não adianta.
É mesmo? Fernanda, você confia em mim? Já está começando a dar os seus últimos desejos? Olha, sabia que não me superaria. Então rápido, a cadeira do líder supremo, entregue-a logo. Peraí, percebi que você adora interromper os outros, né? Sua hora está chegando. Calma, espera aí. Calado? Eu adoro te interromper, porra. E daí? Se você mexe comigo de novo, vê só. Eu aperto com um dedo e acabamos todos. Vou morrer com você. Os outros, saiam todos. Roberto! Roberto! Saiam! Roberto! Confio em você. Todos, obedeçam ao Roberto. Levem os irmãos embora. Os membros de bastão vermelho ou mais, fiquem. Os outros, saiam. Pai, eu já considero a Fernanda como família. Eu também confio em você. Eduardo Silva. Não disse que eu não tinha coragem? Não queria morrer comigo? Bem, agora todos vão ficar com você. Vão morrer com você. Vem, aperta. Aperta esse botão. Tá louco? Tá maluco, porra? Você tá maluco, porra? Você não queria que meus homens matassem a primeira dama? Vem, me dá. Por que eu te dou, porra? Eu disse que seus capangas deveriam apertar. Não disse que esse louco ia apertar. Você não disse que veio atrás de mim? Para roubar meu lugar, roubar minha família e destruir minha reputação? Vem cá. Pressiona. Não tem coragem? Então eu te ajudo. Não chega! Segurem ele! Só vocês querem me impedir? Caiam fora. Roberto, escuta. Não se aproxime. Você tá maluco, porra? Quem é que arrisca a própria família pra morrer? Você tá com o cérebro frito, porra. Eduardo Silva, eu já te conheço. Se não temia a morte, já teria me procurado para se vingar. Por que fugiu pro exterior por 20 anos? Eu só estava esperando uma chance. Você só quer ser o líder supremo. Quer fama e tem medo de morrer. Por isso você usa táticas sujas. Por que não tem coragem de me dar o controle? Porque você sabe que eu tenho. Por isso tem medo de mim. Você. Eduardo Silva. Eu achava que era um louco. Mas é só um covarde. Você acha que é digno de ser o líder supremo? Olhe no espelho, seu Silva. Você não é digno. Eu me rendo. Eu não tenho coragem de apertar o controle e morrer com vocês. Mas eu posso matar suas famílias. Então, vocês, todos aqui presentes, à minha frente, ajoelhem. Vocês são todos surdos, porra! Ajoelhem-se! Roberto, eu não sei o que aconteceu, mas o problema já foi resolvido? Eduardo Silva. Olha, todos já entenderam. Só você não entende. O quê? Como assim? Quer dizer que os seus capangas foram eliminados. Não. Vocês não disseram que os seus capangas não usam armas há tempos? Como eles poderiam ser páreo para os meus? Isso é impossível. Vocês todos estão me enrolando? E nós? Os seus capangas foram todos eliminados. E equipe de fiscalização? Você. Eduardo Silva. Masculino, 45 anos, porto-realense, vários crimes. Fugiu do país. Esta é sua prisão. Você está preso. Roberto, como líder supremo, não seguiu as regras. Chamou a equipe de fiscalização? Seu canalha. Que homem é você? Eduardo Silva, escuta bem. A era da gangsteragem já passou. Mesmo que haja quem queira usar a própria riqueza e poder para oprimir os outros, o seu castigo não será menor. Mentira! Escuta aqui, você ganhou de forma suja, porra. Não aceito. Não aceito. Pode não aceitar. Vá falar com o juiz. Levem-no. Roberto, seu canalha. Meu idiota. Você vai voltar pra mim? Pai, vai lá.
Use a mesma energia de quando correu atrás da mãe. Vai! Roberto! Ah! Oh! Tá, beleza. Amigos, gritem comigo. Fernanda, te amo. Por que estão rindo? Gritem comigo. Vamos, em uníssono. Fernanda, te amo, Fernanda. Fernanda, eu te amo. Tudo bem. Meu idiota. Você voltou. Voltei.